E aí, gente, estamos aqui com o nosso segundo episódio do Muito Mais Podcast. E hoje a nossa convidada é a Amália Passi, tenente da Polícia Militar daqui da cidade. Se apresente, por favor, Amália. Bom, eu sou a tenente Amália Passi, sou da Polícia Militar, trabalho em São José do Rio Preto. Tô na polícia faz quase 15 anos, vai fazer quase 15 anos já. Nossa, tudo isso já? Tudo isso. Tô velhinha já, tô antiga. E gosto de trabalhar na área que envolve ocorrências com mulheres, né? Essa parte é uma parte que a gente trabalha muito, principalmente por ser mulher, né? Eu vim pra cá, pra Rio Preto, em 2014, quando eu cheguei aqui. E quando eu cheguei, só tinha eu de oficial na rua, eu era a única mulher. Então, você percebe, assim, que a própria mulher, quando ela sofre uma agressão de um homem, por exemplo, ela não quer um outro homem atendendo. E ela quer uma mulher para poder se sentir acolhida. Diferentemente de quando é ocorrência com um homem, que ele não quer uma mulher atendendo, ele quer um homem. Tem todo homem esse vai preconceito entender. aí, né? Mas me conta do comecinho, como que foi que começou essa coisa aí da polícia? Como foi sua introdução nesse mundo? Eu sei que você tinha outra profissão. Sim, eu era Conta professora. Não, eu era professora de matemática. Dei aula, né, no cursinho, dei aula no município. Fui concursada no estado, só que eu sou apaixonada na polícia. Sou suspeita. Meu pai é tenente aposentado, minha mãe era sargento, então eu fui criada no meio militar, eu fui criada dentro do quartel. Na minha cabeça... Sargentou que fala mesmo? É sargento. A sargento. Ah, é? É sargento. E na minha cabeça, meus pais eram heróis. Uhum. Porque eu via meu pai atendendo ocorrência. Eu lembro do meu pai recebendo uma medalha, a gente fala que é couro branco, né? Porque ele salvou uma mulher com 3 filhos numa enchente. E eu, quando leram, né, assim, se for dar a medalha pro meu pai, eu falei, gente, meu pai é um herói, eu quero ser isso. E a minha mãe, ela trabalhava com o Proerd, com o Ronda Escolar, também trabalhava na parte operacional. E por conta disso, a minha mãe fazia muita campanha social. Nem tinha esse nome na época, né? Só que ela pegava roupa, nossa... Era caridade. Era caridade. Chamava caridade, né? Ela pegava as roupas dos vizinhos, as nossas de criança, ela ia atender ocorrência com criança, ela tinha roupa para levar, tinha alimento. Então eu aprendi isso com ela, né? E eu falei, nossa, ela também tá salvando as pessoas. Falei, o que eu quero fazer quando eu crescer, eu quero ser herói, quero ser heroína, igual meus pais. Vou puxar para eles. Meu pai não queria que eu fosse policial, tá? Vamos falar de machismo, como começou na minha casa. Começou já. Onde começou? Começou lá? Começou, não, mas o meu pai hoje é outra pessoa. Uhum. Mas ele achava, e claro, ele estava correto, que eu ia sofrer muita coisa. Mas, gente, o sofrimento é o que forja, né? O nosso caráter, a nossa vida, a nossa força. E ele não queria que a filha passasse por isso. Sim. Então, ele não queria que eu fosse militar. Já a minha mãe, não, tem que ser. Minha mãe faleceu, né? Antes de eu entrar no Barro Branco, minha mãe acabou falecendo num acidente de carro. Meu pai, hoje, onde ele vai, ele não fala assim, eu sou o Tenente Rubens. Eu sou o pai da Tenente Amália. Você vê que muda até a postura. Ele fala, melhor coisa que você fez foi entrar na polícia, sabe? Então... É que ele não queria que eu sofresse, é coisa de pai mesmo, né? Queria proteger, né, de alguma forma. Queria proteger, é normal, quer proteger. A gente teve uma ocorrência aqui em Rio Preto, a ocorrência do hipermercado, que, né, foi em 2017. Eu tava na ocorrência. Ah, é? E meu pai tava em São Paulo. E aí ele tava vendo, porque entrou ao vivo, teve uma emissora que entrou ao vivo. E meu pai, na hora que filmaram, ele viu eu entrando no hipermercado, com uma equipe, né? Ele viu eu entrando, uma policial loira. Ele, no grupo da família, a Amália tá de serviço? A minha irmã, não tá. Meu irmão falou, não. Ela viu o que tá acontecendo, pegou o carro e foi pra lá. Meu pai veio de São Paulo pra cá, desesperado. Nossa. E meu pai foi muito tempo da rota, meu pai aposentou na polícia, tem um monte de ocorrência. E teve troca de tiro, né? Eu lembro que foi... Teve um monte, na ocorrência do hipermercado teve. Meu pai desesperado, ele chegou em Rio Preto, eu quero falar com a minha filha, porque eu entrei meio-dia e saí 6 horas da manhã. E aí, depois eu falei, pai, mas por que isso? Você sabe que é assim, a polícia, você viveu isso. Amália, eu vivi isso, mas você é minha filha. Não interessa se é tenente, se tá coordenando, que não tô nem aí. Você é minha filha. Enquanto eu não te ver, pra mim, você não tá bem. Não consegue ver assim, né? Eu tava sem celular, ele ligou 90 pra ver onde eu tava, pra eu ligar pra ele saber que eu tava bem. Porque ele tava desesperado. Porque tinha policiais baleados, né? Então ele tava assim, desesperado. Mas... coisa de pai, né? Ele não queria sofrer isso. Era isso que ele não queria, que eu entrasse na polícia pra não sofrer isso, coitado. Mas vez ou outra acaba, não tem o que fazer, né? Você vê, apesar né? de você ficar mais nas ações sociais, né? Ou não? Agora, né? Agora. Antes, mas eu vou pro operacional, eu dou um jeito de toda semana aí, porque eu acho que a gente não pode perder esse feeling.
Mas eu fiquei muito tempo na rua, só diretão na rua. Você viu, meu irmão também é policial. Com meu irmão, ele não tem essa preocupação, não, viu? É comigo. É com você. Mas é a filha, né? Não tem jeito, é a Você filha. ficou mais no operacional no começo, hoje que você mexe mais com a ação social. Isso. Eu comecei no operacional, vendo as situações das famílias, porque você tá ali na linha de frente, aí você vai atender uma ocorrência. E aí, toda vez que tinha ocorrência de agressão física, tortura, ocorrência com mulher, eu gostava de ir, até pra ver, porque eu gosto de conversar. Geminiana, né? Adoro conversar. E aí eu queria saber o que estava acontecendo. Eu sempre chegava para conversar com a mulher, para entender o que estava acontecendo. E aí você vai pegando a situação. Normal, tem situações que o casal tá brigando. Por quê? Porque não tem comida em casa. E o filho tá chorando, tá com fome. E aí começa aquela briga. Aí chega a polícia lá. E o polícia vai fazer o quê? 3 horas da manhã. A pessoa com fome, não tem, com a criança não tem leite, não tem comida pra criança, o casal brigando. Você virar as costas e ir embora, vai continuar a briga. Se você pegar aquele marido na hora e levar pra delegacia, a própria mulher vai chegar lá e falar, não aconteceu nada, foi uma discussão de casal. E a gente tende a resolver por quê? Porque a gente não quer voltar depois e tá gravada gravar essa ocorrência. Então, quantas vezes eu não vi policial indo em posto, indo em serve-festa, indo em mercado 24 horas para poder comprar leite, comprar alguma coisa e levar para essa família. E aí você começa a ver e fala, nossa, mas peraí, não é função da polícia, mas é a polícia que tá aqui 3 horas da manhã na rua. Não tem para quem você ligar. Para resolver e pronto, né? Não importa de quem seja. Não, e é bem isso. A polícia, ela não... A pessoa fala, a polícia... Não, a polícia não vê isso. Ela quer resolver o problema. Porque se não resolver o problema, vai piorar. E vai ser da polícia o problema. Então a gente já começa a fazer uma prevenção primária para não acontecer coisa pior. Entendi. E nessas ocorrências, por exemplo, eu fui numa ocorrência que a mulher... Gente, ela apanhou, mas ela apanhou assim, de ter que ser socorrida com resgate pro UPA, porque ela não tava conseguindo ficar de pé. E a gente chegou, o cara tava com uma faca na mão, a hora que a gente chegou ele soltou, porque está armado, aí ele vê os polícias, solta a faca, não, tô me rendendo, algemamos e tal, eu fui falar com ela. A hora que eu cheguei, ela falou, não, eu caí da escada. Toda roxa, toda marcada, ela não tava conseguindo ficar de pé de tanto que ela tinha apanhado. Eu falei, como assim, caiu da escada? Não, eu tropecei e caí, ele não tem nada com isso, não tem nada com isso. Aí você vai começar a conversar, a filha de 22 anos, ela falou assim, ó, ele bateu na minha mãe e ele me bateu, olha a minha cara, ele deu um soco em mim. Aí você pega, leva a mãe pro UPA e leva a filha pra fazer ocorrência pro cara ficar preso, senão ele não fica preso. Porque chegar lá e falar, não apanhei, não tem testemunha que apanhou, e ela normalmente tende a proteger. E aí é essa parte, né? Eu falei assim, mas você tá casada com ele faz quanto tempo? Ela tinha 3 filhos. Eu falei, é o pai das suas filhas? Não, eu tô com ele faz 6 meses. Ele saiu da cadeia e veio morar comigo. Aí você fala, mas 6 meses juntos, você vai proteger esse cara? Você ama tanto assim, 6 meses que você vai proteger? Todo mundo tá falando que você apanhou, os vizinhos ligaram porque você tava gritando. E você vai proteger ele? Aí você vai conversando, aí a pessoa fala assim, ó, não é. Eu tenho 3 filhas, sou solteira, trabalho, eu que pago as minhas contas, ele não trabalha, ele mora na minha casa com as minhas filhas, só que a sociedade vai estar me julgando porque eu tô solteira. Lá na igreja o pessoal não me aceita porque eu tenho 3 filhas e não sou casada. Então, isso foi em uma ocorrência. Só que você vê muitas mulheres aceitam essa situação. Não porque, eu amo de paixão, é o amor da minha vida. E, né, a gente tem que se amar primeiro, inclusive. Não, porque a sociedade impõe que a mulher solteira, a mulher divorciada, a mulher com filhos divorciada, né, não serve. Mas nós estamos no século XXI. Sim, é um preconceito velado. É um preconceito velado. Né? Até eu queria falar assim, sobre esse negócio da salvadora. Né, que as mulheres têm muito isso desde sempre, de que assim, quem que nunca ouviu, né? A mulher que faz o homem, ela que muda, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, para fazer isso acontecer. Eu não gosto desse ditado. Eu acho que do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. É do lado. E eu não sou sempre... mãe de ninguém para criar ninguém. O cara tem que vir criado. Mas já. Quem que nunca ouviu, né? Não, a gente é criado com isso. Ruim com ele, pior sem ele. Então, essas são frases que mesmo a gente é jovem,
jovem, né? Mas imagina quem é mais velho, tanto que ouviu isso e que tem que aguentar por conta dos filhos, por causa da sociedade, por conta da religião, por vários motivos. É cultural. Então, é muito cultural, tá muito ainda enraizado isso, né? Mas, e aí por essa culpa de que ela tem que fazer dar certo, de que a mulher edifica o lar, de que a mulher, né? Existe isso até hoje. Então, agora que a gente está despertando para alguma coisa diferente, mas até então ainda vem isso, né? De famílias, de igrejas. E dessa forma, essa coisa que a gente fala, é a síndrome da salvadora, isso existe? Não, é uma forma que a gente usa para falar, claro, né? Não é nenhuma síndrome, mas do quê? Da mulher ter que salvar o homem, ela ter que salvar o casamento, ela salvar os filhos, então sempre esse peso nas costas dela, e como se não dependesse do outro, né? Como se dependesse só dela. E aí fica aquela coisa assim, mas eu faço de tudo, eu fiz de tudo, eu continuo fazendo. E aí, assim, se você está fazendo de tudo, já está errado. Porque se é um relacionamento a dois, né, tem que ser 50 e 50. Em algum momento você pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, quando você não está bem ou quando o outro... Mas, assim, se você está dando 100%, 90% e o outro quase nada, já está errado. Sim. Né? Ainda que, não, mas eu aguento, eu sou... Às vezes a mulher até ela que forte, trabalha, eu sou muito forte, eu sou guerreira... Né? E aí ela quer salvar. Então, por exemplo, nesse caso que você estava falando da prisão, ou então tem muitos casos, né, de usuários de drogas ou ex-usuários. Não que a pessoa não possa mudar, não que a pessoa não tenha, né, um resgate. Eu, como psicóloga, se eu não acreditar na mudança, né, quem que vai acreditar? Mas tem muito essa coisa de querer pegar ali a pessoa que, por exemplo, tem um histórico de agressividade, que tem um histórico de agressão, de Lei Maria da Penha, enfim, tudo de ruim ali. E aí ela, não, mas comigo vai ser diferente, né? Eu vou fazer ele ser uma pessoa melhor. Comigo isso não vai acontecer. Então, assim, até onde que isso é uma crença, é uma esperança, e até onde é você se enganar, né? Falar, não, eu mereço, essa coisa de ser merecedora de uma situação assim, de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que é usuária, ou de uma pessoa que já tem esse histórico de... Porque, geralmente, o cara que é narcisista, que ele é abusivo, ele tem um histórico ali, né? Não é assim, nossa, ele era maravilhoso para todo mundo e foi deixado, coitado. Então, sempre ele se faz de vítima, mas a hora que você vai ver a história real... É difícil você saber assim, exatamente, né, o que a pessoa fez. Você ficou ouvindo por um conhecido ou pela história que ela te contou. Mas a hora que você vai ver a história real mesmo, é igual você estava falando dessa. Já tinha acontecido outras agressões, traições e, enfim, vários problemas com as ex. Só que a mulher sempre nessa coisa de que, não, comigo vai ser diferente, eu vou fazer ele ser uma pessoa melhor. A gente foi criado, né? Por exemplo, eu vi o meu avô tratando mal a minha avó. Uhum. Nem sempre chega na agressão física. Mas chega lá, cadê minha janta? Você tá fria, joga prato fora. Tá frio isso aqui, faz outra. Eu que banco aqui a casa. A gente foi criado com isso. A gente nem tanto, mas nossas mães, nossas vós viram muito isso. Sim. Elas viram demais. E aí, por mais que você fale, isso não pode. Mas eu fui criada nessa cultura. Alguém vem, a psicóloga ou a policial vem e fala, gente, tá errado. Mas você foi criado com o quê? Qual a cultura foi essa? Então, aconteceu isso com a sua bisavó, com a sua avó, com a sua mãe. E a sua avó vira e fala, filha, quando você casar, é você que faz o casamento. É a mulher que coordena, né? E é bem disso, é a mulher que passa. É a mulher que passa essa cultura. Ele vai chegar nervoso do serviço, deixa ele tomar a cervejinha dele com os amigos no bar. E eu não tenho nada contra, tá, gente, inclusive. Só que o problema é ele chegar bêbado em casa e bater na mulher. Uhum. Esse é o problema. Ele, não tem problema. Eu vou sair, Também acho que as mulheres têm que sair. De repente, tô estressada porque eu trabalhei demais. Vou sair, vou tomar um refrigerante, vou conversar com as meninas, vou na academia. Tem que ter o seu programa pra você entrar em paz. Só que nós somos criados com essa cultura. Que a mulher é a salvadora. Que a mulher edifica. Que a mulher que coordena. Se deu errado o casamento, é porque a mulher não soube coordenar. Não é porque o cara foi violento, fez tortura psicológica, agrediu, traiu. Não, é porque a mulher não soube coordenar. E ele mudou, tudo bem. Hoje eu tô com 37 anos. E tudo que eu vivi dos 15 anos na polícia, eu tô solteira. Se eu virar pegar e falar assim,
o moço aqui tem passagem de Maria da Penha, com a ex-esposa, mas aí ele vem e fala, não, mas que ela era louca. Ela não, era louca. gente, ó, essa parte. A ex-louca Nossa! é o básico do básico, gente. Ela era louca, então, ela que fez, mas eu nunca relei a mão nela, nunca fiz nada. Ou ela que me agredia, Ela que me agredia. eu só me defendi. defendia. É sempre assim. Aí você já é um cara que fala assim, não, legal, obrigada, não quero te conhecer. Não vou falar, né, na cara dele, mas eu vou me afastar. É simples. O cara usuário de droga, que você comentou. Eu sou policial. Por que eu... ele pode mudar. Que legal que ele mude. Mas não sou eu que vou mudar ele. Porque eu não sou mãe de ninguém. Eu acho que a mudança acontece porque a pessoa quer. Ela quer mudar. Ela vai atrás da mudança. Não porque a mulher tá forçando ele mudar. Não é uma mudança de verdade. Mas é uma... É um incentivo. Não, é uma questão muito de ego também, né? Por quê? Porque... Eu não vou. Eu vou fazer a pessoa mudar, né? Então, tem sempre, assim, muitas promessas, né? Muita ilusão. Então, nesse começo, como eu sempre falo, né? No começo de um relacionamento abusivo, no começo de uma relação com um homem narcisista, aqui a gente vai falar do homem para mulher, tá, gente? Mas isso acontece de mulher para homem, acontece em relações homossexuais, heterossexuais, em todo... Em famílias, né? Nós vamos focar mais nessa parte aqui agora. Mas ele tem todo um traquejo, né? Ele não é uma pessoa... ninguém chega batendo. Ninguém chega abusando. Então, aquela pergunta de que, nossa, mas por que aguenta? Por que tá nessa situação? Então, assim, tudo começa de uma forma muito sutil. Tudo começa com aquele encantamento, começa com aquele exagero. Porque, assim... princesa, príncipe, o sapo virar príncipe é na Disney, gente. Então, assim, ninguém te conhece num dia e no outro dia tá completamente apaixonado e vai casar e, sabe, assim, pulando etapas. Esses são um dos sinais, né, que quando fala assim, mas que sinais que eu posso ver, né? Porque até ontem veio na caixinha perguntando, vai falar amanhã sobre abuso e tal, né? Falar sobre quais são os sinais, porque no começo todo relacionamento é bom. Né? No começo, difícil ser, né, já de cara. Você quer conquistar, você quer encantar o outro. Mas assim, aí eu até falei, não, a conquista é uma coisa, você tratar bem é uma coisa, agora o exagero, pular etapas e assim, querer casar de repente, e essa coisa de muito presente, de muita promessa, de muito sufocamento, de muito exclusividade, é um exagero. Ainda que tenha passado por essa fase e você não tenha percebido, geralmente, esse suprimento que você recebe, ele acaba de uma hora para outra. Então, ele não acaba de uma hora para outra. Então, o suprimento vem, né, como forma de exagero, como forma de ideal. Olha lá, de novo. Como forma de um ideal. Então, ele precisa te convencer, porque ele usa uma máscara, né? O narcisista, ele usa uma máscara para a sociedade. Que, inclusive, quando a mulher chega a denunciar ou contar para alguém, é assim, não, gente. Ele não. Qualquer pessoa, menos essa pessoa. Eu vou fazer uma confissão aqui, então, né? Pessoal, inclusive. 37 anos. Hoje eu tenho 37, na época não era cidade. Mas 3 faculdades... 3 pós, tenente da Polícia Militar, sempre trabalhei com a parte da mulher, com a violência da mulher, por isso que a gente está falando sobre esse tema hoje. E um dado momento na minha vida, porque assim, a pressão é muito grande. Você é solteira? E as próprias mulheres querem te invalidar, quer que você casa logo para você não ser uma ameaça. Não ser uma, porque ela conseguiu, mas a desculpa é porque ela é solteira que ela conseguiu. Se ela fosse casada, ela não ia conseguir, se ela tivesse filho. Então, aí você começa a entrar você quer fazer parte do grupo. Sim. Então, você começa a seguir as regras. Então, eu falei, então tá, eu vou encontrar alguém. Aí eu foquei que eu ia encontrar... Já começou errado aí, né? Falei, não, vou encontrar alguém. Encontrei um moço. Gente, era um príncipe. Não, era um príncipe. Abria a porta do carro, ia me buscar em casa, me levava em casa, pagava a conta. Um príncipe. Em 2 meses, eu tava, assim, apaixonada. Aí começamos a namorar. A gente começou a namorar com 10 dias. E já me pediu em namoro, porque você me apresentou pra família dele com 3 dias. Nossa, aqui é a Amália. E eu já tinha, né? Já era policial, já tinha um tempo na polícia. Não, e aí dá um orgulho, né? Nossa, olha. E aí o pai e a mãe dele encantado. Nossa, que não sei o quê. E não, tamo juntos, levei pra casa também. Não, tamo juntos e tal. 10 dias eu tava namorando. 2 meses eu tava assim... Você não podia falar nada dele. Realmente era um príncipe. Deu 2 meses. E na época eu não tinha essa noção de narcisismo. Porque eu não guardo muito nome, eu guardo fatos, né? Situações, jeitos.
E eu não sabia o que era narcisista, o que era pessoa narcisista. E aí deu 2 meses, começou assim. Nossa, eu lembro, a gente foi com uns amigos em Bonifácio comer num lanche que tem lá, porque tava novo, tinha show ao vivo. Aí nós fomos. Na hora que a gente voltou, todo mundo parou na porta de casa. Aí ele virou e pegou. Na época, no meu Instagram, tava começando, mas já tinha uns 7 mil, 8 mil seguidores. Meus amigos ali, meus amigos, não eram amigos dele, eram meus amigos. Ele falou assim: pra que você tem Instagram, rede social? Eu falei: é porque é ali que eu peço a campanha social, a forma que eu ajudar as pessoas, quando tem campanha, é ali que eu anuncio. E eu sempre tenho um retorno bom, porque o pessoal sabe que eu faço campanha social. Sim. Então é ali que eu peço ajuda, né? E é ali que eu mostro também uma vida, tento mostrar uma vida saudável, eu malho, mas como e tal, explicando. E tentando explicar. Aí ele virou na frente dos meus amigos. Mas você percebeu que nem 10% do que você tem de seguidor vê os seus stories ou curte suas fotos? Mas, né, se uma pessoa vê e fez sentido, tá bom. Não tô fazendo isso pra me aparecer, eu tô fazendo porque eu gosto. Não, mas onde já se viu, porque isso é um absurdo, porque você fica se mostrando. Detalhe. Nunca postei uma foto de decote, de biquíni, nunca, porque eu morria de medo do que iam falar. Eu, policial militar, 3 faculdades, não é classe baixa, não. Tipo assim, não é só classe baixa que acontece isso. Falei, não, beleza. Então, e aí ele deu mas me deu uma humilhada assim, frente dos outros. E eu ri e falava assim: ai, amor, não é assim. Não, calma aí. A minha amiga que tava comigo olhou pra minha cara e falou: não acredito. Ali ela falou: olha, não serve pra você. Mas eu já tava apaixonada. Aí o véu, né, que tem na frente. O que eu fiz? Me afastei da minha amiga, que foi falar mal. Falou: Amália, olha o que tá fazendo com você. Comecei a parar um pouco de postar as coisas na rede social, porque eu falei: será que ele tem razão? Será que, né? Dá uma segurada. Porque ele falou: você ia precisar pra macho ficar chavecando. E me acabou com a minha raça. Passou. E no dia seguinte, um amor, flores, café da manhã, nananã. Porque no dia seguinte, aí ele te mima pra, tá vendo? Tava certo. E aí eu dava uma segurada. E dava um tempo e falava: mas vai ter campanha, né? Entrou uma parte que precisava de bastante campanha pra fazer doação de cesta e tal, aqui em Rio Preto. Falei: vou começar. Aí era fecha. Lá, estão te mandando. Eu falei: estão mandando mensagem, mas daí o cara manda mensagem, né? Você é linda, não sei o quê. Só eu que tenho que responder, eu bloqueio. Aí é a minha postura. Eu não vou, nem gosto disso. E foi. E a rede foi crescendo, e as brigas foram. Um belo dia, a gente foi comer pizza com os amigos também. E ele falou um negócio e eu discordei na mesa. Assim, conversando, eu falei: eu não concordo, eu acho isso e isso. Pela minha experiência, isso e isso, porque eu gosto de conversar. Já fechou a cara. Só que ele não brigava na frente das pessoas. Ele sempre foi sutil na frente das pessoas. Então todo mundo achava que era um príncipe, era o homem da minha vida, era um príncipe. A gente tava com a mala dentro do carro, porque a gente ia sair de madrugada pra viajar. Na volta, ele começou a falar, eu falei: eu não concordo. Aí, na volta, no carro, a gente brigou, discutiu, feio. Ele parou na porta da minha casa, me largou com a mala e tudo, falou: eu vou sozinho. E foi sozinho e me largou em casa. Falei: gente, passou, ficamos uns 2 meses separados e voltou. Você viu o que você fez de errado? Mas eu te perdoo. Você, não sei o quê. Ele tá errado, eu sei que pede desculpa. Não, e aí aquela pressão do tipo: Amália, você já tá antiga, você tá solteira, como é que você vai... Não, vou levar. Eu levei 2 anos e meio esse relacionamento, entre indas e vindas, e eu não identificava a tortura psicológica, eu não identificava nós não vamos sair hoje, não quero isso, você não vai fazer. Me isolou de todo mundo. O mundo era ele, na casa dele. A gente não tinha mais amigos. Vai sair, vai ser eu e você. A gente saía, foi num barzinho aqui em Rio Preto, ele: o cara tá te olhando. Não, você tá olhando pro cara, já brigava comigo, você tá olhando pro cara. Eu falei: que cara? Me mostra quem que é o cara. Não, ele já saiu. E assim, gritava e eu... Meu Deus, se assustava. Mas o que eu fiz pra tá fazendo de errado? Porque aí tudo na minha cabeça era culpa minha. Não, e você já tá fragilizada, né? O que acontece? Às vezes as pessoas falam assim: gente, mas você não era assim, e aí de repente, como que você se presta a esse papel? O que acontece? Como ele te coloca num pedestal no começo do relacionamento, que você é tudo, você é um troféu pra ele, né? Então, assim, nossa, a mais bonita que ele conseguiu, a mais inteligente, né, a mais sociável, tudo em você era perfeito até então. Até então. Aí, logo depois, começam essas desvalorizações, essa diminuição, piadinhas sarcásticas, então, críticas veladas. Então, tudo, você é isso, mas podia melhorar naquilo. Você faz isso, suas amigas já não servem tanto, sua família não é
tão legal assim. Então, isso não é de uma hora para outra, ó, você não vai sair assim. Ou a gente não vai sair com essa pessoa. Não é assim. É tudo de uma forma é tudo devagarinho. E aí, quando ele para de te tratar daquele jeito, num pedestal, de te colocar como a mulher da vida dele, como o ideal, porque ele é muito inteligente. Então, ele sabe exatamente tudo que te faltou num relacionamento anterior, ele vai te dar. Então, assim, se você queria ser pedido em namoro logo, vai pedir. Se queria... Porque isso sai, né, na conversa. Ele vai te fazer perguntas e vocês vão conversar sobre isso. Isso se ele já não souber, né? Se já não te conhecia, se já não sabia como que funcionava. Então, assim, você gostaria de fazer uma aula disso junto comigo? Você gostaria de fazer exercícios junto? Vocês gostariam de ter filhos? Então, assim, promessas acontecem muito. Gente, porque foi exatamente isso. Porque na hora, quando eu coloquei o ponto final, eu queria casar, queria ter filhos. Teve mas a gente brigou até por conta que, eu falei, pô, Dia dos Namorados, me manda uma... Gente, eu cheguei a comprar, tipo, eu encomendei a cesta, eu falei, ó, só paga e pede pra moça entregar. Ele conseguiu ir lá buscar na moça e não entregou. Foi entregar no dia seguinte. Ainda fez um barraco na porta de casa. Isso aqui que você queria? E jogou no meio da rua. Não, olha, eu detesto barraco. E aí você falava assim, eu só queria isso. Aí quando eu pus um ponto final, aí ele foi chorando depois. Passou 2 meses que ele viu que eu não ia voltar. Ele foi chorando, virou e falou assim, eu queria te pedir em casamento. Vamos construir nossa casa. Porque eu tava tentando construir uma casa. Ele, eu não vou morar com você aqui não, viu? Não vou morar com você aqui. E eu tava comprando terreno e construindo a casa com o meu dinheiro. Ele falou, não vou morar com você. Aí quando terminou, que eu pus o ponto final, não, vamos construir uma casa, vamos casar. Aí você quer ter filho? Tudo que você queria. Não, me mandou flores, me mandou flores no serviço. Tudo que eu sempre quis durante um relacionamento, que eu sempre verbalizei. Porque eu acho que o casal tem que conversar. Eu quero isso. Você não pode melhorar isso comigo? Te dói me mandar uma cesta no Dia dos Namorados? Não, eu escolhi a cesta. Falei, só sei lá. E ainda pagar. Que você falava, né? Você não tinha isso. Ainda não era assim, eu quero que adivinhe. Não, eu falo porque eu acho que a pessoa não tem que adivinhar. E aí, quando terminou, depois desses 2 meses, eu lembro dele sentado no sofá chorando, falando, eu quero não sei o quê. E eu olhei e falei, era tudo que eu queria no começo. Hoje já não me serve mais, porque eu sei que é mentira. Aí eu consegui... Mas até chegar a esse ponto... Mas eu fiz terapia. Não, eu fiz terapia, então, fui em psicóloga. Até chegar a esse ponto... Foram 2 anos e meio da minha vida. Porque no começo, você fala assim, não, todo mundo merece uma segunda chance. Não, eu tô sendo muito ríspido, eu tô sendo muito rude, eu tô sendo muito... E eu sou muito assim, mas será que a pessoa entendeu o que eu falei? Será que ela não fez porque ela tava nervosa? Não tinha nada a ver comigo, descontou em mim? Não, eu perdoo. Eu sou muito essa... Nem me pediu perdão, mas nem eu me pediu, eu perdoei. Não, Ele nem tá querendo meu perdão. Mas eu perdoo. E esses 2 anos e meio eu achava que a culpa era minha, porque eu queria voltar no pedestal que ele tinha me colocado. Então ele falava assim, tá vendo? Você não pode ficar na rede social assim. Tanto é que depois que a gente largou, minha rede social fez um vlum, subiu. Aí parece que as coisas explodem, né? Assim, eu comigo também. Aí profissionalmente, quando aconteceu tudo isso, eu nunca passei por nenhuma agressão física. Mas, assim, essa coisa do psicológico sem saber, né? Porque quando você já tem uma experiência, eu acho que eu fui ter experiências amorosas, assim, muito tarde, né? Porque eu casei muito cedo e aí fiquei casada até 3 anos atrás. Então, tudo que eu tive, assim, de experiência, na verdade, foi recente. Então, eu falo que todo mundo tem que passar, não desejando, mas tem que passar por um relacionamento abusivo, pra criar anticorpos. Mas eu vou falar... Sabe, assim, pra acordar, porque tem gente ruim no mundo. E às vezes a gente acha que não, a gente acha que a pessoa quer o teu bem. Ainda mais nesse caso, quando a pessoa te coloca nesse pedestal e quer, eu quero o melhor pra você, eu tô falando isso porque você não tá entendendo, você você é muito ingênua, você não percebe as coisas. Você é muito ingênua, Amália, você sorri pra todo mundo, você não tá vendo que o povo quer ser o mal? Você não tá vendo, então assim, é a sua família, seus amigos que não prestam, suas amigas que não são tão boas. Então tudo tem um defeito, mas não é de uma hora pra outra. Então essas críticas, tudo isso que ele vai fazendo, que ele vai desconstruindo. Então vamos colocar lá, você tá lá num pedestal. E isso acontece ao contrário também, tá? A mulher colocar o homem desse jeito também, mas a gente tá falando aqui... Então, ela é perfeita... Gente, tô falando do meu relacionamento nesse momento, tá? Tô fazendo uma terapia aqui. Tô fazendo... Parece até que eu sabia, né, da tua história. Eu sabia da minha história. Então, coloca lá em cima. Como era tudo que ela queria, e aí ela já tá
com a autoestima mais baixa, já tá mais insegura, já tá querendo, como você falou, eu queria um relacionamento, eu queria fazer dar certo. Então não importava, assim, não, claro, se ele me agredir, tudo, né, não vou aceitar. Mas ele tá só me ajudando, ele só tá me dando um toque, ele só tá falando algumas coisas que ele gostaria que ajustasse, né? O que custa? Sabe aquela coisa assim, o que custa eu fazer isso? Ele faz tanto. Né? Então, assim, ele manda flores, ele dá presente, ele me trata bem, ele abre a porta do carro, ele paga tudo, ele é bonzinho, ele gosta da minha família. Então, no começo é tudo isso. A hora que ele vai parando de fazer, o que a mulher pensa? Ele está falando que a culpa é minha, ele está parando porque eu estou fazendo alguma coisa. Né? Então, ela começa a buscar o que eu posso fazer para voltar àquele status de mulher ideal, de mulher perfeita. E aí ela começa a buscar isso devagar. Então, será que é a minha roupa? Será que é o meu jeito? Será que eu sou simpática demais? Será que eu estou sendo ingênua demais mesmo e ele tem razão? E aí acontece o gaslighting, que a gente fala sempre, que é a mulher duvidar da própria sanidade. Então, quando ela pega uma traição, ou quando ela pega ele xingando, ou ele tratando mal, ela acha que é ela que está errada. Gente, é a minha terapia, de verdade. Eu tinha certeza que eu estava errada. Eu falava, gente, que eu errei. O que eu fiz agora? Ele agora? gritou, mas eu provoquei. Em algum momento eu não percebi, mas eu provoquei pra ele gritar. E aí, na hora que eu comecei a fazer terapia, E aí ele gritou. Eu lembro que, assim, o dia que eu peguei as minhas coisas e fui embora, ele falou, você me ofendeu, assim, absurdamente, de todas as formas possíveis. E virou e falou assim, você é egoísta, Mália. Você é muito egoísta. Aí eu lembro que eu parei, eu olhei e falei assim, gente, eu parei. Eu não é. Aí eu virei e falei, eu sou muita coisa. Não, eu tenho muitos defeitos. Tô abrindo mão de tudo. Mas foi exatamente isso. Eu falei, eu tô abrindo mão de tudo. Dos meus princípios, dos meus valores. Eu saí de casa, eu vim morar na casa dele, com a família dele, eu tô abrindo mão dos meus valores. Meu pai tá na minha casa, meus cachorros estão lá, não tá aqui comigo. Coisa que eu jamais aceitaria, aceitei por você. Aí eu virei e falei, mas eu nem discuti, eu virei e falei assim, eu sou egoísta. Ele era. E gritando, e assim, dando aquela ameaçada de físico, mas eu olhei, aí fui pegando minhas coisas, ele falou, onde você vai? Eu falei, vou embora, a gente tá discutindo, eu vou embora. Ele falou, não, mas amanhã você... Eu falei, não. Aí eu virei e falei, amanhã não tem. Eu tô indo embora pra nunca mais voltar. Porque o que eu escutei aqui, mas já tava diferente. Falei, o que eu escutei aqui hoje, falei, nunca ninguém fez isso, né? Nunca ninguém me humilhou. Só que dessa forma, eu tô indo embora pra nunca mais voltar. Ainda ele falou assim, não, mas se você quiser só um remember, pode me ligar que eu tô aqui. Porque ele não quer sair da sua vida, né? Aí você fala, não acredito. Você vê que a pessoa totalmente... Mas eu já tinha voltado com as minhas amigas, eu tava fazendo terapia. E eu falo assim, porque eu pego mulheres de classe baixa, até li um relato um pouquinho antes de começar aqui o podcast, ela não sabe, na cabeça dela, a mãe ensinou, a avó ensinou, que ela é o pilar da família. Então, se ela apanhou, é porque o marido tinha motivo pra bater. Se o marido gritou, é porque o marido tinha motivo. Então, quem é ela na igreja solteira, com filho, separada? Quem pra comunidade vai falar? Então, ela aceita. E ela acha que tá certo o cara bater nela. E eu vou falar mais. Não tem nem alcance. As de classe baixa são as que mais denunciam. Porque a de classe média e alta nem denuncia por vergonha. Porque vai falar assim, o quê? Você estudada, você não falou, você não sabia onde você estava. E essa máscara social, né, que ele usa é aquela coisa de, imagina, quem que vai acreditar nessa situação? Ainda eu vou sair de louca, né, como sempre. A gente sempre, eu já falei, definição da malha. Eu sou louca. Eu sou a louca. Porque vamos falar que no final eu sou louca mesmo, então eu sou louca. E aí, depois dessa, a gente fala do gaslighting, que é o fingir que ela, né, a pessoa acreditar na mentira do outro, né? Então ela começa a ficar tão confusa, e até algumas advogadas, né, nessa área falam muito sobre isso, sobre gravar algumas coisas, printar, né, para ter esse tipo de prova, para ter esse tipo de segurança, porque muitas vezes ela tá tão louca, ela tá mesmo ficando louca, porque ele tá deixando ela louca, que ela fala assim, será que eu ouvi? Porque a pessoa acabou de falar uma coisa e ela nega. Ela acabou de fazer uma coisa e ela fala que ela não fez. E aí com provas, com prints, com tudo, com imagens, e a pessoa tem a coragem de falar, não, você que tá vendo coisa, isso daí não é nada. Eu nunca te falei isso. Nunca falei isso. E aí nega até a morte. E, claro, nem ela tá acreditando nela mesma. Imagina se outra pessoa, se um terceiro iria acreditar. Então ela não tem coragem de expor isso. Aí quando tem filhos, piorou, quando tem uma família. E ele, como ele é muito sociável e muito agradável, né, fora de casa,
casa, geralmente o tratamento dentro de casa é muito diferente do tratamento que ele dá fora, ninguém acredita mesmo. Então, ela passa de louca, ela passa de desequilibrada. Só que, assim, tudo que ele fez para que ela ficasse daquele jeito, todas as provocações, tudo que ele fez, isso não é falado, né? Isso não é visto. É só vista só a reação que ela tem a tudo aquilo. E tem uma outra coisa que chama triangulação. Que o que é? Ele colocar uma terceira pessoa na relação. Mas essa terceira pessoa não precisa ser uma amante, por exemplo. Pode ser, mas pode ser assim, uma ex que ele traz para trazer um ciúmes naquela relação. Ou uma mulher do trabalho, que é um exemplo de mulher, um exemplo de namorada, que ela poderia fazer o que aquela mulher faz. Então, sempre ele usa alguma pessoa para comparar, sabe? Gente, eu devia ter feito terapia antes. Eu devia ter feito terapia antes. Então, assim, e é sempre de uma forma muito sutil e muito delicada que é colocada. Pelo menos inicialmente. Depois isso pode ser com uma certa agressividade. Uma agressividade verbal, eu quero dizer, né? Mas no começo, tá vendo? Mas olha o que ela faz. Olha o que você faz e olha o que ela faz. Mas aí a minha ex, então, assim, pode ser uma comparação com o ex, pode ser com alguém do trabalho, pode ser com alguém da família, pode ser a irmã, pode ser a própria mãe, né? Que de alguma forma é melhor do que ela e que e alguma coisa ele minimiza nos feitos. Então, assim, por exemplo, o seu trabalho não é tão bom assim, você não ganha tão bem, ou você não cuida, sei lá, dos seus filhos, dos seus pais como você deveria, ou você não se cuida como antes, ou como deveria. Ou você não é a dona de casa que deveria ser. Ou não é a Amélia que devia ser. A Amália, gente. A Amália que devia ser. Não. A Amélia, não. Então, assim, de invalidar mesmo tudo que você tem. Para quê? Para que você se sinta cada vez menor. Para que a sua autoestima que ele deu lá no começo, né, que ele te fez sentir aquela pessoa muito especial, vai diminuindo. E conforme qualquer ser humano vai perdendo esse status, né, essa coisa de, nossa, eu era tão importante, agora eu não sou mais. Eu era a melhor mulher do mundo, agora qualquer outra é melhor do que eu. Né? Fora comentários sobre corpo, sobre inteligência. Aí a gente vai, nossa, não tem limite, né? Eu tô falando aqui de coisas mais simples, não tô nem falando do pior. A comparação que eu faria, né, porque assim, você falou, é importante todo mundo ter um relacionamento assim pra entender. Porque é muito fácil você julgar nunca passando por isso. Ou até passando e não sabendo, não admitindo que você passa. Sim, primeiro passo é reconhecer, né? Primeiro passo é reconhecer. Demorei pra reconhecer. Mas isso me ajudou muito nas ocorrências que eu atendo, nas mulheres que eu atendo. Sim. Porque você sabe como falar com ela. Fala, eu passei pelo que você passou, eu sinto a sua dor, eu te entendo. Uhum. Você não tá louca. Vamos sair daqui. Você tem que melhorar. Eu acredito. Teve uma mulher que a gente atendeu a ocorrência e ela virou e falou assim, não, mas eu amo, eu não quero sair daqui. E ela apanhava toda semana, os vizinhos ligavam e era recorrente a gente ir na casa dela. E aí eu peguei ela, teve um dia e falei assim, vamos fazer o seguinte, por que você não sai? Você vai ferrar a vida dele. Aí ela travou, porque ela colocou ele em primeiro lugar. E quando eu falo, você tem que se colocar em primeiro lugar. Amar a ti mesmo, depois ao próximo, né? Primeiro você. E ela amava ele, ela não se amava. Eu fiz o inverso com ela, falei, você vai ferrar ele. Ela, por quê? Eu falei, porque tanto que tá te batendo, daqui a pouco ele vai te matar. Só que ele vai preso. Eu não fiquei focando que ela ia morrer. Pensando nele, ela quis fazer alguma coisa. Eu falei assim, você vai deixar ele preso. Como? Ele vai te matar, tá te batendo, daqui a pouco ele vai ser preso. Olha que nível que chega. Olha, né? A situação. Aí ela, falei, você tá fazendo mal pra ele. Ela não vê que tá fazendo mal pra ela. Você tem que jogar que tá fazendo mal pra ele. Que ele vai ter problema. Pega psicólogas, né, tal, passa a pessoa, tem na prefeitura, tem sistemas. Você fala, vamos lá pra você falar com a psicóloga, porque você vai deixar ele preso. Não, então eu quero ajuda, eu quero ajudar ele. Como é que eu posso pra ajudar ele? Você tem que sair daqui. Ela fez uma carta. Falou, eu tô indo embora, mas é pro seu bem, porque eu não quero você preso. Então, na hora que peço que você se trate, quando você melhorar, eu vou voltar, porque eu te amo. Nanana. Escreveu uma carta pro cara. Só que aí, você tirou ela daquele ambiente contaminado. Sim. A gente colocou ela na casa da mulher aqui em Rio Preto. Ela saiu. Quando ela saiu, fazendo acompanhamento, ela entendeu que, na verdade, ela era vítima. Pra ela entender isso, precisou de tudo isso. Precisou tirar ela
E assim, a ambiente. psicóloga foi assim, muito, muito foda, porque ela foi muito precisa nisso. E aí depois ela falou assim, gente, eu ia morrer. E você não entender que você ia morrer. Você tava preocupado se ele ia ser preso. É por isso que eu falo que o abuso psicológico, ele... É difícil a gente falar que ele é pior do que o físico, né? Porque o físico, a pessoa pode morrer, né? Os casos de feminicídio, ele não começa assim, de repente Não. morre. Ele sempre tem o psicológico antes. Então, por isso que eu falo que ele é mais importante. Porque quando você consegue... É mais fácil você perceber que você está num relacionamento abusivo e que você está sendo abusada quando você apanha, né? Porque assim, as pessoas veem, você vê, você sente. Tá marcado. Tá marcado. Então, aí consegue ver. Só que quando... Até chegar a esse ponto, existe um passado ali, né? Sim. Começou como? Com essa desvalorização. Começou com... Então, assim, eu que sabia toda a teoria, eu não tinha prática, né? Eu sabia a teoria e ainda assim... Pensava assim, gente, relacionamento abusivo, primeiro é agressão, né? A primeira coisa que vem na cabeça, feminicídio, agressão, apanhar. Ah, tá, abuso psicológico, eu sabia que existia? Existia. Nossa, o cara me humilhar, o cara me xingar, o cara me... Mas eu não vou aceitar isso, imagina. Mano, eu vou aceitar um cara me Acho. humilhando, me xingando, gritando comigo? Não existe isso. Só que o que eu passei foi... Como que eu posso explicar? Foi muito sutil. Então, parece que foi pra eu aprender mesmo, sabe? Porque, assim, se fosse um grito, um xingamento, se fosse, né, alguma coisa desse tipo, eu iria perceber. Então, pra você ver, a outra pessoa sabe muito bem onde ela pisa. Porque ele sabia que se ele desse um grito, minha filha, nunca mais ia me ver. E aí, foi muito menos do que isso. Foram esses pequenos comentários, né? Então, assim, mas você vai fazer isso? Ah, mas aquela pessoa não te chamou. Ah, mas aquela pessoa não te convidou. Ah, mas será que seria bom a gente ir nesse lugar? Vamos ficar nós dois aqui. Então, sempre de uma forma, roupa não é assim, você não vai usar essa roupa. O que era? Me dava de presente um monte. Aí eu, nossa, gente, né? Assim, me deu, Nossa, você não vai usar? Nossa, que legal, né? Assim, me deu de presente, né? Porque era... E aí eu gostava, não era uma roupa que eu não gostava, né? Mas já deixava de ser a que eu estava acostumada. A gente tem problema ganhar presente? Não é isso. A gente não vai problematizar tudo, não é assim. Mas é uma burca, né? Você fala, nossa, uma burca? Eu não vou usar, né? Vou usar, né? É presente. Não, mas assim, então é tudo essa coisa assim de ser muito devagar. Então assim, vamos viajar, mas não deu para ser antes, vamos nós dois. Então assim, tudo que seja, quando você começa, eu falo que a confusão mental é o primeiro sinal. Porque quando você começa a ficar confusa, é porque alguma coisa tá errada, a tua intuição tá te falando alguma coisa, só que você não quer ver. Principalmente quando você já gosta. E quando ele começa a fazer isso, você já está envolvida. Ele não vai fazer isso no primeiro dia, né? Primeiro, existe aquela conquista, o exagero. A hora que ele começa a te diminuir, desfazer das suas coisas, querer que você se sinta menor, que você se sinta, né, mais insegura, dependa mais dele, tudo isso é um pouquinho depois, a hora que você já está muito encantada, né? Às vezes demora até mais, às vezes isso pode durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, cada relacionamento é de um jeito. Seria ótimo se tivesse um prazo, né? Não, se com 1 mês aconteceu isso, é isso. Mas, infelizmente, não é matemática. Já está envolvido, né? já era. Então, quando você... A hora que ele vê que você está envolvida, que você está ali naquela teia que a gente fala, né? Que você já está com um véu ali, já está com óculos cor-de-rosa, que você não está vendo exatamente o que está acontecendo, você pode até perceber, ter uma confusão ali, de você falar assim, gente, mas o que está acontecendo, né? Tá esquisito isso. Ele não está berrando, ele não está me empurrando, ele não está gritando, não está me xingando, mas parece que não está igual, né? Já tem alguma coisa mudando. E aquilo vai cada vez se intensificando mais. Então, a confusão mental é aquele sexto sentido, que você percebe que alguma coisa não está boa, que às vezes até você fala, não é assim, não está legal isso e aquilo. E aí, dependendo de como essa outra pessoa é articulada, ela pode ou dar um passo para trás e falar assim, não, deixa eu dar uma maneirada aqui, porque senão ela não vai continuar comigo. Porque ele quer esse suprimento, né, seu. Ele quer que você continue sendo aquele troféu para ele, sendo aquela mulher que você é. Ele sabe o valor que você tem. Só que é mais importante ele, né? Então, ele vai usar disso, inicialmente, como o pedestal, que a gente fala do ciclo do abuso, né? Depois ele vai te diminuindo devagar, sem você perceber. E a hora que a mulher percebe, quanto antes você perceber, mais fácil é de sair. Porém, a maioria das mulheres, hoje que isso é mais falado, né? Mas até então, percebe quando está sendo agredida. E assim, uma coisa que é importantíssima, que eu vi foi no meu caso também. As amigas.
As minhas amigas se afastaram porque eu me afastei. Porque eu não queria briga com ele, então eu me afastei. Só que as minhas amigas se afastaram, mas elas nunca saíram dali de perto. E quando eu levantei pra falar, ele gritou, ele veio pra cima de mim, né? Aí, lembra que foi até a Aline falou assim, tá errado isso. E foi a primeira a me dar a mão. Só que o que nós, mulheres, fazemos? E a gente tem que mudar essa nossa postura. Mulheres, se apoiem. Se a outra tá falando, tá estranho, né, não sei, não... Ajuda. Se aquele ambiente está contaminado, ela não vai conseguir se curar naquele ambiente, está contaminado. Uhum. Abraça, ajuda a sua amiga. Por isso eu faço questão de quando tem ocorrência, que eu posso atender a ocorrência, eu vou. Porque eu passei por isso. E eu sei como é a situação. Mas isso e quem quando não a passou, amiga conta, né? Quando a amiga conta. Eu demorei muito tempo pra contar. E quando eu contei assim... Eu acho que eu tô errada. Eu fiz algum... Não, eu falei assim, porque foi o dia que eu contei, foi o dia que ele levantou, gritou, foi pra cima de mim, e eu saí chorando, e aí eu liguei pra ela chorando, falei, acho que a gente terminou, e chorando, o que aconteceu? Eu contei, ela, ele foi pra cima de você. De você. Falei, foi, mas eu acho que eu provoquei, o que eu fiz errado. Ela falou, para. Graças a Deus, a minha amiga teve sanidade de falar, Amália, olha o que ele tá fazendo com você. E aí eu comecei a procurar terapia. A gente não terminou aí. Eu comecei a procurar terapia aí, sem contar pra ele que tava fazendo terapia. Porque eu fui querer entender o que estava acontecendo. Em nenhum momento elas me abandonaram. Só que, normalmente, quando acontece, teve pessoas que falaram assim, mas é porque você ri demais, você se abre demais, você é ingênua demais. Você merece. Ele tava nervoso. Então, você deixou ele nervoso. Ainda mais eu também. Se você fosse minha namorada e ficar sorrindo, conversando com um monte de homem, eu também ia ficar assim, igual ele fica. Uhum. As próprias mulheres me julgavam. Sim. E julgavam quem estava certo. E isso pesa. Por mais que, você é empoderada, isso pesa. Que alguém fala assim, foda-se, eu não ligo. Mentira. Na hora que você põe a sua cabeça no travesseiro pra dormir à noite, você fala, será que elas estão certas? E aí o que acontece? Você tem aquela lembrança de quando ele era aquele homem ideal. Então, aí fala assim, nossa, mas ele já fez tanto, lá no começo... Vou dar uma chance. Ele era isso, ele era aquilo. Então, assim, será que isso compensa, né? Uma coisa, outra? Vamos pesar aqui, né? Então você fica naquela dualidade de falar, tá bom, ele gritou comigo, mas foi uma vez, e todo o resto que ele fez? Né? Então, e ele, inclusive, vai falar isso, né? Nossa, mas todo o resto que eu já fiz, aí por conta de um erro, né? Então, tudo isso vai sendo trabalhado. Sim. E, como eu sempre falo, gente, tem sentimento envolvido. Quando você não tem sentimento, não tem emoção, tudo é muito fácil, tudo é muito prático, né? É muito fácil resolver o problema dos outros quando você não tem sentimento. Agora, quando tem... Mas é a importância da amiga aí, porque a amiga não tá envolvida. E aí que ela vai te ajudar. Só que se ela começar a te julgar... Se a própria mulher começar a julgar a outra e falar, você tá louca mesmo. Olha que cara perfeito, como é que você vai abrir mão dele? Mas isso quando ela sabe, porque o que acontece? Não Na conta. maioria das vezes, pelo menos no começo, outro sinal também, além da confusão mental, é você ter vergonha de contar para as pessoas o que acontece. Gente, eu só contei, eu lembro que eu só contei porque eu não conseguia ir pro trabalho. E aí você firma porque você tem que ir. E eu cheguei, fui pro alojamento, chorei. E eu dei aquela atrasada e ela foi no alojamento. Não subiu ainda pra sala. Aí eu comecei a chorar, falei, aconteceu, e comecei a contar. E ela pegou e falou assim, como você não me contou antes? Eu sabia, desde aquele dia que ele falou do seu Instagram, que ele te tratou mal. E a sorte que ela ficou do meu lado foi o que me deu forças. Porque eu tive outras pessoas que falaram, não, você tá louca. Olha que cara perfeito. Você vai abrir mão disso. Tanto que eu fiquei 2 anos e meio por conta disso. E aí alguém ouvir da própria família, da própria mãe, do próprio pai, que tem que aguentar aquela situação, nossa, é muito pesado. É muito pesado. É muito pesado. Então, quanto mais fortalecida a mulher tiver, quanto melhor ela tiver com a autoestima dela, quanto mais ela tiver segura, menor é a probabilidade de ela entrar numa relação assim. Só que, assim, não é a questão quem você deixa entrar na sua vida, é quem você deixa permanecer. Porque entrar... Vem, né? Às vezes vem. Lá, nossa, uma graça. Agora você vai também só querer gente que te trata mal? Porque, não, esse aí não é abusivo, porque ele já chegou tratando mal. Né? Não tem como a gente viver desse jeito. Então, não dá para adivinhar. Mas, quando a gente sabe os sinais, quando a gente tem informação e quando a gente tá fortalecida, né? Tá com a terapia em dia, tá com a cabeça no lugar, é mais difícil você aceitar esse tipo de coisa. Fala, não, peraí, você tava fazendo tudo para mim até agora, tava tudo bem, problema todo mundo tem. Agora, me diminuir, me humilhar, rir de mim, fazer você se sentir menor.
Esse é um dos principais. E aí aquela confusão mental. E assim, você ter vergonha de contar para alguém o que está acontecendo. Ou contar, só que quando conta maquiado, sabe assim, conta pela metade, não conta exatamente o que está acontecendo, já é assim, um sinal muito vermelho. Se você não pode contar para alguém o que você está passando, ou se você pode, mas é melhor não contar porque sabe que vai ser apedrejada ali, sabe que vai ser julgada, então é porque alguma coisa tá muito errada mesmo. Você começou falando que a mulher tem a síndrome de, né, vai salvar todo mundo, salvadora. Com a terapia em dia, eu pus um negócio na minha cabeça. Eu não salvo ninguém. É a pessoa que pede ajuda, que quer se salvar. Então, eu tô me afogando, quero salvar. Então eu vou te ajudar. Eu tô me afogando, mas eu não reconheço que eu tô me afogando e... se a pessoa tá se afogando e você vai lá sem precisar... Não, porque eu vou salvar porque eu sou salvador. Ou você vai morrer afogada junto e a pessoa vai se salvar em cima de você ainda. Ou no final a pessoa fala, mas eu não te pedi ajuda. Você tá fazendo aqui o quê? Você tá fazendo aqui? Não te pedi. Porque você quis, né? E eu já falo, não sou mãe de ninguém, não, né? Meus filhos são só pet, só meus pequenininhos, mãe de pet. Não sou mãe de ninguém. Se você quiser chegar na minha vida para fazer uma vida junto, boa, que seja saudável pros dois, seja bem-vindo. Agora, você vem aqui para trazer os seus demônios internos para atacar a minha vida, nem vem. Que eu não vou salvar ninguém. Quem tem que ter da educação, da criação, foi a família. Se você não aprendeu, não sou eu agora, com quase 40 anos, que vou te ensinar alguma coisa. Porque a pessoa tem que querer. Não é, não, eu não tive oportunidade na minha vida, mas agora com você... Não, porque vai acontecer isso. É a vítima, né? É a vítima, Então, geralmente, são pessoas que se colocam como vítima, vítima da família, vítima da sociedade, o patrão que não servia, a ex que era louca, os pais não deram atenção ou o que precisava. Toda vez que eu ouço, a minha ex era louca, eu falo, o que você fez pra ela ficar louca? O que você fez pra ela... Porque difícil. Aquele negócio, né? Até brinco, na etapa do dia. Todo mundo me culpa pela minha reação, mas ninguém comenta qual foi a ação que me fez fazer aquilo. Ninguém... não, o que eu fiz com você é problema seu. Agora, você precisava reagir assim? Então, é uma sementinha, né, que vai sendo plantada. Não, vai acontecer. E aí essa confusão, ela vem justamente por isso. Porque nesse ciclo, a hora que ela vê... A hora que a pessoa percebe mesmo, que ela fala assim, às vezes até nem chegou numa agressão, mas quando chega, e aí começa de novo aquela lua de mel, a fase de lua de mel, que é fazer tudo de novo, que é voltar, aí é perdão, aí faz de tudo para a mulher voltar. Ou então, quando termina, ficar sempre indo atrás, porque eles têm essa característica de nunca deixar em paz mesmo, sabe? Então, sempre tá lá stalkeando, sempre tá indo atrás, sempre tá ligando, mandando recado. Bloqueia, troca de telefone, bloqueia. Sempre fazendo muda tudo. Isso. Pra quê? Pra não dar paz mesmo. Pra falar assim, não, eu não vou sair da sua vida. Mesmo estando com outra pessoa, querendo sempre se mostrar presente ali, né? Pra falar, não, eu sou mais importante, eu tenho que fazer parte da sua vida. Nem que seja infernizando, né? Nem que seja ameaçando. Então, é realmente uma coisa que precisa do pré, né? Que é o que eu falo, né, no meu curso. Estou falando aqui sobre saúde mental, até eu falo, gente, aqui é sobre saúde mental em geral, né? E no curso eu falo mais sobre relacionamento abusivo, dependência emocional, que a mulher acaba se tornando dependente. Aliás, eu já quero o curso, porque agora se eu tivesse feito minha terapia antes, né, não ia acontecer. Então, assim, é esse pré, né, que é essa evitação para conseguir evitar ao máximo ter uma relação assim sem perceber. Aí é o durante, né? O que fazer, como reconhecer, como agir. E aí entra também muita coisa que até eu queria te perguntar sobre a parte jurídica. Assim, quais são as primeiras... A mulher percebe que ela está sendo manipulada, que ela está sendo... porque a agressão já tem, né? Tem na DDM, eu tive uma experiência de pouco tempo lá, mas quando chega a agressão física, aí tem ali, né? Os hematomas. É fácil de provar. Agora, quando ela está sendo ameaçada, quando ela está sendo manipulada, quando está acontecendo isso, existe alguma medida legal que ela possa tomar? Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela não fala de lesão física somente, ela fala de lesão psicológica, tortura psicológica. Porque sempre começa com a tortura psicológica. Não é agressão. Dificilmente o cara vai chegar e vai bater. Ou a mulher vai bater de cara. Não. Começa com a tortura psicológica. Então, a lei, ela fala justamente sobre isso. Ó, tortura física, psicológica, moral. Então, ela pega um leque muito grande. Sim. Mas como que eu vou provar isso daí? Você mesmo já tinha falado. Prints, grava, testemunhas.
Mas a mulher, ela tem vergonha de falar que ela tá passando por essa situação. E a que mais denuncia são as de classe baixa. Porque elas falam, porque já tipo assim, já estralou, já foi. Então ela denuncia. A mulher, normalmente, quanto mais estudada ela é, menos ela denuncia. Mais ela passa por isso Mas ela sozinha. passa e fica quieta. E não fala nada. E não abre a boca. Mas tem. A lei, ela inclusive... eu tô sendo ameaçada, sendo torturada psicologicamente. Você deve pedir a medida protetiva. Não é, posso. Não, você deve pedir a medida protetiva. Por quê? Porque ele não vai te deixar em paz. Ele vai ficar voltando e vai na porta da casa, vai na porta do emprego, pra te infernizar e mostrar que tá ali. Que se não for com ele, você não vai viver bem sem ele. Então, ele faz... É de propósito essa parte. Não vai ficar comigo, não vai ser de mais ninguém. Mais ninguém, não vou deixar. É bem isso aí. E aí, o que a gente tem, né? Mas o 90, se eu chamar, vai. Vai. Porém, é importantíssimo você fazer ocorrência. É importantíssimo a medida protetiva. Porque, brigou hoje, mas não foi uma tortura psicológica, eu não tenho prova, foi pra delegacia. Fez um boletim, legal. Mas amanhã, de novo, outro boletim. Pedir medida protetiva. Nós temos um aplicativo da Polícia Militar que chama SOS Mulher. E assim, não serve só para mulher, serve para qualquer pessoa que tem medida protetiva. Vou falar de avós com netos, com filhos, de crianças, qualquer pessoa que tem medida protetiva, que ele chama SOS Mulher. Você vai lá, baixa o aplicativo no seu celular, se cadastra. Aconteceu em Rio Preto, inclusive. O ex-marido tentou pular, chegou lá, bateu palma e tal, e tentou pular um muro. Chegou a pular um muro e estava arrebentando a porta para entrar dentro da casa. A mulher tinha o aplicativo, ela apertou um botão por 5 segundos. Até a pessoa fala, é botão de pânico. É como se fosse botão de pânico. Você aperta o botão 5 segundos, tem que estar com o GPS ligado, vai direto a sua ligação para o 90. Olha só. Vai com a sua localização. A viatura chegou, ele estava tentando arrombar a porta para bater nela. Que ele falou que ia matar e tal. Foi preso na hora. Qual que é o aplicativo? Chama SOS Mulher. SOS Mulher. E é uma coisa que algumas mulheres sabem, mas a maioria não sabe. Então, é importantíssimo você ter esse aplicativo, você ter a medida protetiva. Mas ele não vai preso. De repente, a primeira vez, ele não... Né, tipo, foi agressão. Não pode ser, não sei. Depende de como vão julgar lá na hora, também não tenho os fatos. Só que, se você tiver a medida protetiva e ele quebrar a medida protetiva, ele for na porta da sua casa, do seu emprego, chegar perto de você, ele vai ser preso. Sim. Então, isso é fato. Só que todo mundo fica, mas será? Vai. Então, faça a medida protetiva. Se você... Hoje, que a gente não tem como mensurar, mas eu falo que não tem 30% dos casos que acontece, 30% não faz denúncia. É o que faz denúncia só. 70% não faz denúncia. É muito triste isso, né? A gente muito saber triste. Com tanto que a gente fica sabendo, ainda é tão pouco, né? Não, eu falo por mim. O tanto que eu conheço, chego batendo a ocorrência e falo, vamos lá fazer ocorrência. Mas não vai virar nada. Mas ele é o pai dos meus filhos, eu vou prender ele. E agora? Mas a minha família não vai me perdoar se denunciar e ele for preso. Ele é o pai dos meus filhos não vão me perdoar. Sim. Então fica aí apanhando. Sim, você não vai falar. Mas você vai ficar apanhando aqui pra isso? Às vezes eu falava assim, você prefere o quê? Apanhar? Porque, se continuar assim, você vai morrer, seu marido vai ser preso, seus filhos vão ficar com quem? Aí a pessoa, aí a mãe assusta. Porque a mãe fala, opa, peraí, que... Se for pra pensar em outra pessoa, aí ela pensa, mas nela não. não. E a mulher, ela é assim. A mulher, a gente fala... Colocar o outro em primeiro lugar. Ela coloca todo mundo em primeiro lugar. Se tiver o Titanic afundando, ela vai colocar o barco inteiro, vai salvar todo mundo, ela vai ser a última a sair. E quanto pior ela tiver psicologicamente, mais ela vai colocar as outras pessoas na frente. Então, assim, isso não é egoísmo, né? Não. Você se colocar em primeiro lugar, Não. eu faço aquela analogia da máscara é perfeito. do aeroporto, né? do avião. Né? Então, para você conseguir salvar alguém, você tem que estar vivo. Né? Você tem que estar bem para você fazer bem para alguém. Senão, se você estiver acamado, se você estiver morto, você não vai salvar ninguém. A polícia ajuda muito a gente por causa disso. Eu vou salvar, vou. Só que se eu me colocar em risco, eu vou morrer, a pessoa também vai. Então não adianta. Ou eu penso em mim, na minha segurança primeiro, para entrar no local em segurança, para poder acabar com aquele conflito, aquela situação em segurança, ou todo mundo pode morrer. E isso para tudo. Se a gente for pensar na nossa vida pessoal também, até uma mãe, se ela não estiver psicologicamente bem, ela não vai... Ela quer fazer tudo pelos filhos, mas ela se anula. E aí ela não tem saúde física, ela não tem saúde mental, ela tá confusa, ela tá ansiosa, ela tá deprimida. Então, que
tipo de cuidados que ela vai estar passando para aquele bebê, para aquela criança. Né? Então, O que eles estão aprendendo? O que eles estão aprendendo com tudo isso? A mulher tem que ceder pro resto da vida. Tem que ceder, que ela tem que sofrer, que ela tem que estar mal em prol do outro. Né? Então, já é um ensinamento, né, que já não está saudável. Sim. Fora o que passa sentindo, né? Que a gente não precisa falar tudo, né? A gente estava falando aqui da comunicação na semana passada com o professor Ricardo. A nossa comunicação ela é muito mais não verbal, apenas 7% é verbal. O resto é tudo que a gente passa pelos gestos, pelos sinais, por tudo pelas sensações, né? Pela aparência, por tudo isso. Então, você não conseguindo passar isso para os seus filhos, então, em toda relação, você estando bem, você consegue tratar outra pessoa bem. Você estando doente, acamado, deprimido, qualquer coisa, você não consegue. Então, fora tudo isso, qual que é o problema? Quando a mulher percebe esse tipo de abuso, que ela demora muito para perceber, porque nem sabe, né, que está passando por aquilo. Não tenho gramática para falar sobre isso. Ela não consegue perceber. Quando ela percebe, já está numa parte muito avançada, vamos dizer assim. Às vezes já está sendo agredida até fisicamente. Mas vamos colocar que ainda não tenha sido agredida fisicamente. Então, aí isso deixa ela mais confusa, porque ela fala, mas ele não me bate, né? Ele só gritou porque estava nervoso. Eu que provoquei. Então, sempre a culpa é dela. Então, ela tem a confusão mental, ela tem a culpa que é dela. E quando chega nesse estágio, geralmente as mulheres já estão muito ansiosas, deprimidas e confusas. Então, juntar essas 3 coisas, com uma autoestima baixa, com uma insegurança, com pessoas dando opinião, ou então nem tendo mais gente em volta, nem tendo mais a rede de apoio, né? Não faz terapia, não tem mais as amigas, porque às vezes já até largaram mão. Ou então nem sabe, né? Desconfiam, mas ela nem fala, porque ela fala, nossa, se eu contar que eu estou passando por isso, eu vou ser ainda mais julgada. Então, tudo isso piora a situação dela, por ela não saber o que ela está passando, e a hora que ela descobre, ela não tem coragem de falar ou não sabe como agir. Porque como ela não está sendo agredida fisicamente, nem sabe de Maria da Penha, não sabe o que fazer. Gente, quantas amigas não chegam e falam assim, mas só gritou? Não, mas tá bom, finge que você não escutou, ignora. Não. Releva. Eu relevo. Eu também, assim, na minha vida eu relevo. Eu relevo aquele momento e a pessoa tá fora da minha vida depois. Mas você é cruel. Não sou cruel. O perdão não significa você aceitar a pessoa na sua vida, né? Perdoado. Tá perdoado. Mas eu não quero mais isso na minha vida. Então, você segue sua vida, eu sigo a minha. Sim. Isso não é só pra relacionamento, é pra amizade, é pra família. Mas então ninguém tem que ser perdoado, ninguém pode errar? Pode errar, pode pedir perdão, pode ser perdoado, mas fora da minha vida. Não quero mais que esteja aqui. Não sou obrigada a conviver com a pessoa ali fazendo isso, me fazendo mal. Não sou obrigada. Siga a sua vida, que eu vou seguir a minha. E é isso que as pessoas não entendem. Não, eu perdoei, então agora eu vou ficar pro resto da vida. Não vai. Perdoar significa aceitar a pessoa dentro da minha casa, dentro da minha vida, me fazendo mal. Me fazendo mal. Não é, e não é isso que eu quero. Eu quero ficar bem. Eu quero a minha terapia, minha terapia em dia. Uhum. Então, se você não tá na mesma vibe que eu, não quer a mesma coisa, e a gente tem que fazer essa parte de desapego também. Vai com Deus. Vai ser feliz com outra, com outro, com quem você quiser. Vai ser feliz que eu também vou ser feliz. E eu estava falando do pré, né? De se preparar para não ter outra relação assim, ou para não ter uma relação abusiva. Durante, que é como agir, o que fazer para sair, porque muitas pessoas têm dificuldade não só psicológica de sair dessa relação, mas físicas também, né? Se o cara tá ali cercando e ameaçando e não deixando com que ela termine esse relacionamento, ou que ela se relacione com outra pessoa novamente. E o pós, que o que é? Você acha que terminando vai acabar aquele pesadelo, mas não é bem assim. Porque além de ter ele atrás ou fazendo alguma coisa ali, te coagindo, fazendo alguma coisa nesse sentido, tem o seu psicológico que está abalado. Porque não adianta falar que vai sair de um relacionamento assim e vai sair ilesa, né? Que não vai acontecer nada, que tá tudo bem, que o pior momento já foi, já terminei. Não, ainda vão ficar muitos resquícios aí dessa relação, dessa baixa autoestima, dessa insegurança que foi gerada. Muitas vezes, se a mulher tá com uma ansiedade, se ela tá deprimida por conta daquilo, e aí vem as lembranças, né? Não, mas teve uma época que era bom. Será que eu não consigo retomar aquilo que eu consegui um dia? Peraí que eu vou embora ali, gente. Eu vou embora ali. Não, mas é exatamente isso. Gente, será que se eu suportar mais um pouquinho, eu não vou conseguir ser feliz com ele? Porque ele vai mudar, ele quer mudar. Ele já foi bom, né? Ele já foi bom. Não, e é exatamente isso. Você termina... E ainda depois você fica, nossa, mas eu tô sozinha, tô aqui. Mas ele falou que ia mudar. E você lembra da parte boa.
Eu não sei se tá certo, não sou psicóloga, mas na minha cabeça, toda vez que vem a parte boa, eu lembro da parte ruim. Eu lembro dos gritos, eu lembro dele me diminuindo, eu lembro dele falando mal das minhas amigas, do meu comportamento, do meu sorriso. Aí eu só lembro. Aí começa a parte boa, eu falo, opa, deixa eu lembrar a parte ruim. Porque no começo existe essa descarga de adrenalina, né? Essa coisa de se sentir muito bem. Então você quer resgatar aquele sentimento. E aí, para resgatar aquele sentimento, você precisa aceitar todo o resto. Mas a promessa é de que ele não vai fazer todo aquele resto. É de que ele vai... A gente pode fazer essa analogia de uso de drogas. Eu ia falar. Para voltar. É a mesma analogia. A pessoa, quando ela começa a usar drogas, lógico, ela tá ou por curiosidade, ou porque ela não tá bem, porque alguém falou que vai deixar a pessoa bem. E o álcool, o álcool, dependendo do excesso, também entra nisso daí. Também, pra buscar prazer, né? E aí a pessoa usa a droga, e aí na hora que ela usa, ela fica bem. Quando passa, ela fica muito mal. Quando dá acabou o efeito, ela fica mal, chora, né? Fica, ai meu Deus, ressaca moral, né? No caso do álcool também, ressaca moral. Só que aí ela começa a ficar mal, e eu falo assim, peraí, mas se eu usar de novo, eu vou ficar bem. Só que nunca o efeito vai ser igual ao da primeira vez. E ela vai continuar usando, e acaba usando coisas mais fortes depois, porque ela quer o efeito que teve a primeira vez. Só que nunca vai ter. E aí começa o vício. Porque ela quer fugir da realidade, quer ficar bem, quer tá tudo bem, e começa a usar a droga. Esse relacionamento abusivo nada mais é do que o uso de uma droga. Ela precisa voltar a ter aquela sensação, a ter aquela... É uma coisa química, né? Não é só psicológica. Sim. Então, por isso que ela é tão grave. E por isso o exagero. Porque se fosse uma coisa normal, assim, a gente começou e aí foi se gostando ao longo do tempo, e foi uma coisa mais devagar, foi uma coisa mais natural, não foi uma coisa forçada. Mas não existe, geralmente, essa forçação de barra, né? De assumir, de aliança, de casamento, de filhos, de promessas. Então, cada um vai saber, não é toda mulher que quer isso, mas assim, ele vai saber o que é que te brilha os olhos, né? Vamos colocar assim. E sempre vai negociar com isso. E vai negociar com isso. Mas você quer filhos? Mas como você quer filhos com essa postura? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Você não tem tempo nem pra mim cuidar dos seus filhos. E aí vai negociar tudo que é importante pra você, vai ser negociado, uma barganha ali, né? Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí vai ficando como uma peça, como marionetes mesmo, assim, né? De manipulação. O que é? Fala assim, não, o que é um relacionamento abusivo? É quando existe uma manipulação, um controle de uma pessoa sobre a outra. Sim. Então, quando tem esse controle que existe também em família, mães, pais, também existe, mas aqui a gente está falando do relacionamento amoroso, que inclusive entre duas mulheres, entre dois homens, muita gente acha que não existe, e existe do mesmo jeito. Eu vou falar que lógico, a gente tem bastante ocorrência de homem com mulher, porque é a maioria, né, dos casais. Mas os mais agressivos normalmente são homossexuais. Essas agressões físicas e tortura psicológica. São mais intensos. Quando você vai atender essa ocorrência, é muito mais intenso. Nossa. A parte de chegar em vias de fato, na lesão corporal mesmo, na briga, no soco, normalmente são relacionamentos homossexuais. Eu não sei explicar, mas todas as vezes que tinha esse tipo de briga, quando chama, na verdade, a viatura, que chega nesse ponto... Porque que você pensa? A mulher não vai abusar de uma mulher, né? Uma mulher não vai fazer essa tortura com uma mulher. Vai. Então, pra você vai fazer ver até pior. Vai fazer até pior. Então quando a gente chegava na ocorrência, porque alguém ligava, você via que uma das partes estava destruída, assim, psicologicamente destruída, quando não fisicamente... E aí você vê que não é só, mas é só homem e mulher. Não, é a pessoa. E aí entra o ego, entra o narcisismo, aí vai entrar características, não sou psicóloga, mas você começa a perceber que é pessoas. As pessoas fazem isso. Não é sexo, não é orientação sexual. Não tem nada disso. a ver. A gente tá falando... Não é... que a gente estava falando de classe social. Não. A classe social, que eu percebo o quê? Quanto Denúncias. Mais estudada, quanto mais letrada a pessoa é, menos denúncia ela faz. Sim. Porque ela não quer o barraco, ela não quer chamar a polícia, ela quer tentar resolver de uma outra forma. Uma pessoa conhecida resolve. Na cidade, enfim. Não quer. Agora, a pessoa que a educação não é tão alta, ela não tá nem aí. Tipo, não, a polícia tá aqui pra me ajudar, então eu vou... E, na verdade, ela que tá certo. Quem tá certo é ela. Porque a polícia tá aqui pra ajudar. Mas eu vou chamar assim, não posso apanhar. Tá apanhando por quê? Tá me batendo por quê? E o problema é assim, quando você pensa na gravidade disso,
de que pessoas passam uma vida inteira num abuso psicológico sem chegar à agressão física, né? Porque aí ela não tem aquele start. Porque ela está sendo sempre ali. Começou, né, com aquele abuso mais sutil, depois começou a ser ameaçada, agredida psicologicamente, verbalmente, xingada, e aí é um palavrão aqui, um palavrão ali, uma voz alta ali, te ridiculariza na frente de uns amigos ali, e a pessoa vai... Tá tudo bem. É a síndrome do sapo fervido. Nossa, você já ouviu aquela, né? É perfeita essa daí. Pra quem vamos contar, é perfeito. Pra quem nunca ouviu, assim, se um sapo, se ele cair numa panela fervendo, resumindo, né? Ele se queima e sai e pula, né? Mas se ele tiver numa água ali e ela vai esquentando devagar, ele não percebe, os órgãos dele internos vão cozinhando, né? E ele morre. Mas a temperatura é a mesma. É que quando cai de uma vez, né? Aí percebe. A hora que ele percebe que a água esquentou, ele não tem força pra sair. Não tem mais força pra sair, já tá tudo... Rede de apoio. Aí precisa da rede de apoio pra sair. Né? Então, essa pessoa ela vai se acostumando à água esquentando, né? Então, a água vai esquentando, ela vai se acostumando com aquilo e ela fica ali. Às vezes uma vida inteira e morta por dentro, né? O que a gente fala, tá viva, mas assim, ela não tem mais vontade de viver, ela já tem vários problemas. Tem pessoas que têm problemas assim de psicossomáticos muito grandes, né? De enxaqueca, de problemas de alergia, de pele, de gastrite, de todo tipo de problema, de dores no corpo. Por quê? Porque estão carregando ali um peso muito grande. Porque estão aguentando uma situação há muito tempo que sabe que não tem que estar ali. Só que também não sabe o que fazer. É difícil a gente ouvir isso, né? Você ouvir e ver que a pessoa... nós temos uma vida. A gente não entra em religião. Não é que você sabe que você vai nascer e vai morrer. É a única coisa que a gente tem... Nascer ou vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. E você vai desperdiçar essa vida que você tem em vez de ser feliz, de agradar aos outros. O pessoal fala... Muitas mulheres, né? A gente falava assim, mas por que você continua nessa vida aqui? Não, mas ele é bonzinho. Ele só fica agressivo, só fala palavrão, só me bate quando bebe. Só quando é contrariado, só. Não, quando bebe. Mas quanto que ele bebe? Todo dia. Todo dia. Então, quando ele foi bonzinho? No começo. E ela guarda essa memória. Guarda essa memória para se apegar. Por quê? Porque também existe assim, ó, eu até falei um pouquinho ontem sobre as fases da vítima. Então, assim... A gente usa muito mecanismo de defesa na nossa vida. O que são esses mecanismos? Formas que a gente faz para... O tempo todo o ser humano ele faz de tudo para buscar prazer e evitar dor. Né? Então, a gente busca prazer o tempo todo e evita dor. Por que academia, por exemplo? Ai, nossa, mas dói, é ruim, tudo. Mas o que você tem que concentrar? De que depois... Vou ficar bem, vou ficar bem. E posso comer o que eu quiser. Então, assim, é por uma troca. Mas falar assim, não, eu quero ficar ali sentindo dor, né, o tempo todo. Então, por isso que existe essa resistência, né? A gente quer ficar no lugar. A gente quer ficar parado, a gente quer economizar energia, né? Isso é ancestral, é normal, né? Isso. É natural. Mas o mecanismo de defesa tem vários, né, que a gente fala, e um deles é a negação, um dos que é mais usado. Qual que é a negação? É você negar que aquilo está acontecendo. Então, você passa aquela maquiagem, passa aquele pano, né? Não é bem assim, não tá tão ruim assim, ele, no fundo, ele é uma pessoa boa. Então, você começa a usar esses mecanismos de defesa para não sofrer, para evitar a dor e aumentar o prazer. Negativista que chama? O quê? Essa pessoa, ela chama negativista? Tudo ela nega, fala que não é? Não de ser uma pessoa negativa, mas de negar a realidade. Sim. De achar, assim, que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. É o contrário, não é achar que tá tudo ruim, Vou achar que tá bom. Vou pegar esse recorte e mandar pra uma amiga minha. Falar, olha aqui, assiste isso aqui. Tá tudo bem. Não, é assim mesmo. Ele só tava nervoso. Não, é meu amigo, gosta de mim, não vai fazer mal pra mim. Imagina aqui, Então, ela é a passação de pano ali, né? Depois vem uma luta, que ela começa a ver que não tá bom aquilo ali, que realmente não adianta mais ela falar que não tá acontecendo nada, porque ela tá mal, as pessoas estão percebendo, ela não tá dando conta mais daquilo. E aí ela começa o mecanismo de luta, que aí ela vai tentar salvar a relação. Então aí é a salvadora, que ela vai fazer 100% da relação, ele não precisa fazer nada, ele pode só existir. E muitas vezes a relação só existe... Ela já tá sozinha, né? Ela já não tá numa relação. Porque ela tá fazendo tudo, ela tá sofrendo sozinha, ela tá fazendo sozinha, ela tá lutando sozinha. Então, às vezes, assim, ela tá lutando por um relacionamento que já não existe mais. Então, depois que ela faz essa luta, ela começa a se desgastar. Porque ela se desgasta, vê que só do lado dela, que tá vindo, ela tá remando sozinha, né? A imagem daquele barco, remando de um lado só, ele fica girando em roda, né? Assim, ele não anda, não vai pra frente. Então, aí ela tem esse desgaste.
Depois ela tenta se convencer quando ela não consegue, depois de lutar, de negar, depois de tentar salvar, depois de ter esse desgaste, o que ela faz? Eu consigo viver com esse abuso. Ela tenta se convencer de que ela consegue viver daquele jeito. Então ela arrumar outras coisas, então ela vai comprar, ela vai comer, ela vai beber, ela vai arrumar outras formas de ter prazer na vida, com os filhos, com a família, com alguma amiga, com qualquer outra coisa. Para que não dependa daquele relacionamento a felicidade dela. Então, aí ela se convence de que ela consegue viver assim, fingindo que uma parte da vida dela não tá acabada, que um relacionamento que praticamente ele já não existe mais, né? Ela tá lutando sozinha ali por uma relação que já não existe. E aí, para ela acordar e ter essa libertação, que é a parte mais difícil, né? Que é o rompante ali, de falar assim, não, agora eu tô vendo que não tem mais jeito e eu preciso fazer alguma coisa. Só que muitas vezes não saber o que fazer. E isso geralmente acontece com a violência física ou quando ela tá, assim, num mar de infelicidade ali, de que ela não sabe mais o que fazer. Uma depressão. Geralmente a pessoa já está muito, muito deprimida, com uma ansiedade muito alta. E geralmente a ansiedade vem antes, né? Porque ela está ali tentando fazer alguma coisa, está tentando lutar. E aí a hora que ela vê que ela não consegue, e aí se essa mulher for dependente, além de emocional, for dependente financeiramente e tem a questão patrimonial e familiar, então geralmente quando isso acontece, ela já está entrelaçada ali, né? Ela já está nessa teia e ela não consegue sair muitas vezes. A gente, você falou, lembrei, né? A gente fez uma ocorrência que nós fomos e 3 horas da manhã, chovendo. Aí chegou lá os vizinhos que ligaram por causa dos gritos e tal. Cheguei, a mulher estava com um filho de 3 anos e estava grávida de 4 meses. E o pai da criança, da barriga, estava ali. O de 3 anos não era dele. E ele virou e falou assim, ó, a casa é minha. Ela veio, acho que foi da Bahia, não lembro. Ela veio da Bahia pra cá faz 5 meses, tá grávida de mim, sim. Mas eu não quero ela na minha casa. Aí 3 da manhã chovendo. Falei, e você trabalha? Não. Você conhece alguém aqui? Não. E ele falou, você não chamou a polícia? Então agora você vira. Pra onde você vai? Minha casa você não fica. Ela, assim, começou a chorar. Pelo amor de Deus, me perdoa. Na frente do filho, grávida. Ele não tinha batido, né? Ela não queria fazer ocorrência. A viatura foi mais pra aquela... Porque muita mulher... eu vou chamar a viatura. Que ela fala que a gente é tipo o Gasparzinho pra chegar e dar um susto no marido. Pra, tá vendo? Tem coragem de chamar. Não faz mais isso. É que ela troca. Mas não é assim que você não tem que usar a polícia, né, gente? Faça alguma coisa. Porque ele vai começar a ver que uma hora você não vai fazer. Perde a credibilidade, né? E aí ela chorando e falando assim, não, ela me perdoa, não tenho pra onde ir. Meu filho, de 3 anos. Aí você casa e fala, não, vem cá. Tem casa de apoio aqui, tem aonde te levar, vamos embora. Porque... E aí você tem que entrar na cabeça dessa mulher e explicar, se ele tá fazendo isso com você grávida, você imagina quando a gente vai nenê? Você imagina quando tiver o seu filho com ele. Ele vai te tratar pior ainda. Não é porque vai nascer o filho que ele vai... meu filho... Você tá fazendo isso agora? Só vai piorar. Não, e a esperança, gente, é a pior coisa que alguém pode ter. Não, mas tem que ter esperança das coisas. A esperança é a última que morre. Não. E é a que te faz morrer também. E é a que te faz morrer, né? Então, se a pessoa tá fazendo isso com 1 mês, com 3, com 6, com 1 ano de namoro, e depois vai ser o quê? Você acha que vai melhorar? Porque você vai casar, porque você vai engravidar, porque vai acontecer um milagre na vida dele e você vai salvar. Então, a esperança, gente, ela pode te fazer assim, chegar à míngua, né? A fazer coisas ali, passar por cima dos seus valores, passar por cima dos seus princípios, passar por cima de tudo que você acreditou até então, por uma pessoa que está te manipulando e te enchendo de esperança, na verdade, né? Porque te prometendo muitas coisas, te iludindo mesmo. Sim. E aí, só que assim, por um lado, a pessoa está te iludindo, ela está criando isso na sua cabeça, mas você está se deixando ser iludida, sim, né? Sim. Tem os dois lados. Então, claro, a pessoa ela tá deprimida ou ela tá muito fragilizada, entendo. Por isso, procurar ajuda, né? Mas ninguém pode fazer isso pela gente. Não. E quem está incomodado é que tem que fazer alguma coisa. Para ele não vai procurar ajuda, ele não vai... O que ele quer com isso, entendeu? Tá acomodado, a situação pra ele tá ótimo, boa. É para quem não tá que existe ajuda. E aí começa, mas ele é pai dos meus filhos, me banca a casa...
E o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? E aí a mulher acaba aceitando. E mulheres, e inclusive mulheres muito novas. Hoje em dia você vê adolescentes e meninas bem novas que não têm esse tipo de situação de depender financeiramente, mas depender emocionalmente. Então, quando essa dependência é emocional, ela é até pior. Sim, é. Porque aí, quantas mulheres que não dependem do marido ou do Se namorado bobear, pra nada... banca as coisas que ele banca faz. as coisas que ele faz, ele manda ainda até no dinheiro dela, manda em tudo, e ainda assim ela se submete, porque ela não se vê sem aquela pessoa mais. Ela se fragilizou tanto ao longo do tempo que ela não consegue se ver sem ele. Né? Ela fica num desespero tão grande que para ela é melhor sofrer, apanhar, ser humilhada, ser rejeitada, do que ficar sem essa pessoa. É triste. É triste a gente falar isso. Por isso é importante a rede de apoio e... sou egoísta. Não é egoísta, é pensar em você em primeiro lugar. Porque se você não se salvar, vai todo mundo morrer. Sem a sua máscara de oxigênio, você não vai salvar ninguém. Então, outro. se salve primeiro. Se salve. Não é egoísmo. Só é pensar em você. Porque ninguém vai pensar em você se você não pensar. Sim. Ninguém vai pensar em você. Claro, defeito todo mundo tem, problema todo casal tem. Mas, assim, te fazer sentir inadequada o tempo todo. Te diminuir. E você ficar confusa na maior parte do tempo, de não saber se tá certa, se tá errada. Eu tô anotando tudo aqui já. Tô anotando tudo, porque é bem exatamente assim. Não, tem cara que vem falar comigo, eu tô com medo. Eu tô com medo, porque você fala umas coisas que eu começo a pensar, meu Deus, eu sou narcisista, meu Deus, eu sou abusiva. Falo, não, gente, todo mundo... Atitudes egoístas, todo mundo tem. Em algum momento da vida, em algum tipo de relacionamento. Sim. Mas, assim, a partir do momento que isso vira uma regra e que você tá humilhando a pessoa, que você tá diminuindo, que você tá fazendo de tudo para você... Uma pessoa que precisa humilhar o outro e diminuir para se sentir melhor, para se sentir superior, já não tá certo. E a pessoa que realmente tem o transtorno de personalidade narcisista ou que é uma pessoa muito abusiva, ela não reconhece isso. Ela nem vê isso, porque o mais importante para ela é ela. Ela não tem motivos para mudar. Né? Para ela tá ótimo. Então, é quem tá sofrendo que tem que mudar e fazer alguma coisa. Ah, mas eu não posso levar ele na terapia, eu não posso convencer ele disso, daquilo. Poder pode. Poder você pode fazer isso. Agora, resta saber se vale, né, a pena você se desgastar a esse ponto por uma pessoa que tá ali te humilhando e não faz um dia, 2, um mês. Provavelmente, quando você percebeu, isso já tem um certo tempo. Sim. Né? Sim. Que esse ciclo vem acontecendo. De humilhações, de diminuições. Aí você acostuma igual o sapo, né? O sapo fervido. Você fica lá, você acostumou. Se você não tiver, de repente, alguém para, eu começar a se enxergar, a fazer a terapia, ficar bem, você não vai entender o que está acontecendo. E a importância dessa rede de apoio também depois, né? Porque, como eu falei, parece que a importância da rede de apoio no pós. Porque para você não cair novamente, né, nessa armadilha de falar, não, eu vou procurar alguém aí só para eu ficar bem, só para eu ter alguém, só para passar pela sociedade de uma forma mais tranquila e arrumar uma outra pessoa igual ou pior, ou que seja diferente, mas que te trate, que faça justamente não as mesmas atitudes, porque cada pessoa vai fazer de um jeito, mas existe um modus operandi ali, Sim. né? Existe um modo de operar que essas pessoas têm, como eu falei, de confusão mental, de diminuição e de inadequação, de te fazer sentir inadequada. Esses são os 3, e de pisar em ovos, né? Que eu falo assim, de você ter sempre que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, com o que pensa, com quem conversa, com o sorriso que dá. Então tem que ficar tomando aquele cuidado, porque tudo pode ser um rompante, tudo pode ser um motivo de agressão, tudo pode ser um motivo de um xingamento ou de um nervoso, e aí fica sempre ali, né? Na retaguarda ali de, nossa, se ele fizer alguma coisa, eu que fui a culpada. Então, aí eu acho que entra naquela reflexão que a mulher, o homem é a pessoa, né? A pessoa tem que fazer. Eu vou conseguir viver assim pro resto da minha vida? Quanto tempo, né? Quanto tempo eu vou ficar medindo minhas palavras, não podendo ser eu, não podendo falar, não me sentindo à vontade? Porque, eu como pessoa, Amália, eu tenho julgamentos errados. Todo mundo tem, porque de repente você não consegue... você não tem a visão macro para poder fazer o julgamento daquela situação. Ou então você vai falar, tá num casal, ou entre amigos, você fala um negócio muito errado. A pessoas que estão perto de você, você tem que confiar a ponto de falar, mas você tem certeza que é isso? Vamos conversar. Mas as pessoas não podem ser contrariadas. Então, igual, ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele é drag.
E eu conversando, eu falei, me explica, porque eu não sei, não é o meu mundo. E eu falei assim, então eu quero entender, porque se eu falar alguma, se eu tô contando um caso, se eu te falar alguma coisa errada, você me corrige? E foi exatamente, eu virei e falei, não sei o que, ele falou, não é ele, é ela. Mas você tem que ter essa liberdade de, tipo, se eu errei, se eu falei alguma coisa errada, a pessoa não se ofender, a pessoa fala, ó, você errou aqui. Quando você for falar, maturidade, você não fala, né? Não são não crianças fale de isso, 3 fala anos. aquilo. Porque, erros vão acontecer, nós estamos aqui pra errar e aprender com o erro e depois acertar. E não acontecer de novo. Agora, se eu não tenho uma pessoa do meu lado que eu possa ser sincera e a pessoa falar, Amália, eu acho que não é isso. Você já estudou sobre isso? Já viu essa parte? Vamos ver junto? Vou te mostrar o meu mundo, então, o que eu penso. E você ter a cabeça aberta para poder ouvir a opinião do outro, não serve. Se eu tiver hoje, né, 37 anos nas costas, se eu tiver num relacionamento que eu tenho que pensar, mas eu não quero Cada palavra que eu vou falar, que a pessoa pode não gostar, pra quê? É o pisar em ovos, né? É o pisar em ovos. Pra que eu quero um relacionamento assim? De ter que ter cuidado Não, com tudo. A troco do quê? A troco de falar que não tá solteira? Né? Só pra. Não, gente, eu não tô solteira, tô casada. Não é isso. Tô aqui infeliz, sofrendo, deprimida. Mas tô casada. Sociedade, tô casada, tô bem. Não é isso, não é. Então, muita gente, infelizmente, com essa pressão e essa insegurança, quanto mais insegura, quanto menor tiver a autoestima da mulher, mais ela aceita esse tipo de relação. Sim. Né? Então, a importância de tratar essas feridas antes de começar um novo relacionamento e de tratar essas feridas para si mesmo ou até para ficar sozinho, porque tem gente que não quer outro relacionamento, quero viver sozinho, ok, cada um tem a sua escolha, mas para viver bem com você, para depois viver bem com o outro. Então é assim, aquela coisa de tratar as feridas para não sangrar em cima de quem não te feriu. Né? Essa frase é perfeita. Porque acontece que às vezes a próxima pessoa acaba pagando o preço por alguma coisa que ela não tá fazendo, né? Que ela não fez. Porque o trauma vem, né? Sim. Vem vindo trauma de um relacionamento, de outro, e a pessoa acaba achando que tudo é abuso, tudo é narcisismo. Não é. E não é. Né? Problema todo mundo tem. Todo casal vai ter. Todo mas casal é vai aquele ter. negócio, vamos sentar, né? O Ricardo, 7% é só verbal. A comunicação verbal. A comunicação verbal. Mas pro casal, traz isso pro dia a dia. Ó, eu não gostei do que você falou. Achei que você foi meio agressivo. O que foi? Tá tudo bem? Não gostei. E aí aquele negócio, isso me preocupou. Eu, Amália, eu falei com você de uma forma que você falou pra mim, eu não gostei. Eu vou nunca, eu vou tentar falar de novo daquela forma. Eu não gosto de bacon. Eu não vou mais, quando você for comer em casa, eu não vou mais ter bacon. Se eu tiver bacon, então eu tenho outro prato também pra você poder comer. Mas é uma forma de cuidar. Pô, você não gosta. O que eu vou fazer quando você tá ou que você não gosta? Então, eu acho que esses são detalhes que eu analiso muito bem numa relação. Eu não gostei que você me diminuiu na frente dos meus amigos. E não é abuso. Nossa, eu não tô podendo fazer isso e aquilo. De repente, a pessoa não sabe. Não sabe. Mas, eu não gostei que você falou isso na frente do meu pai, por exemplo. Quando for fazer isso, você não fala só comigo? Você não conversa comigo separado? Tá. Aí no dia seguinte vai lá e faz a mesma coisa. Sim, os elogios em público e as críticas em particular, né? Aí quando você quer ajudar, assim que funciona. Sim, aí no dia seguinte, não, vai. Mária, você não sei o que de novo, na frente do meu pai. Eu não te falei que eu não gosto? Se eu sei que a pessoa não gosta, eu não vou fazer. Eu vou tentar. Eu gosto da pessoa, então eu quero o quê? Agradar ela, eu quero tratar ela bem. E é isso que a gente tem que pensar. Quando você gosta de alguém, você vai tratar ela bem. Se ela não tá te tratando bem, senta e conversa. Viu que não resolveu? É o jeito dela de amar. O problema dela. Mas não é meu jeito de receber amor, gente. Mas não é meu jeito, né? Então, isso é meu jeito de receber quando amor. A gente tem essa consciência, né, de como a gente quer ser amado, de como a gente quer ser tratado, aí você consegue colocar o limite, né? Não, até aqui você vai, daqui pra frente não. Isso faz toda a diferença. Eu lembro que quando aconteceu, né, o ponto foi... Chegou uma pessoa em mim e falou assim, Amália, nada, nem relacionamento, só que ela me tratava tão bem, como amigo, tão bem, a ponto de eu olhar e falar assim, eu quero um relacionamento com uma pessoa que me trate assim. Que cuide de mim, mas me cuide porque gosta de cuidar de mim, não porque é forçado, porque é obrigação. Não, porque a pessoa gosta de mim, gosta de me ver bem, eu também gosto de ver ela bem, então um vai tratar o outro bem. Foi quando eu entendi o tipo de relacionamento que eu queria ter. Aí foi quando eu consegui, peraí. Tá errado aquilo lá. Mesmo caso... mando flores, liga, posso te ver? Não, vamos casar agora vamos ter filho, agora não sei o quê. Você fala, não, porque agora é mentira. Por que não fez lá atrás, com 2 anos e meio? E esse que chegou aqui ontem, tá fazendo tudo perfeito.
Então, sem forçar, sem exageros. É casual, é no dia a dia, é na conquista. Falei, então, eu quero isso. Quando você aprende é bom você ter um relacionamento abusivo, mas não muito, pra você saber o que é. Não precisa exagerar, mas olha, pra saber que existe, viu? Só pra saber que existe. Mas também é bom você ter um relacionamento real, bom, pra você entender como você quer ser tratada. Mesmo que ele não dê certo por qualquer outro motivo. Por quê? Porque muitas pessoas nos primeiros relacionamentos, na adolescência, ou mesmo nas primeiras experiências que são dos nossos pais, cuidadores, né, avós, tios e tal, não são experiências boas. Sim. Então, essas pessoas que têm essas experiências péssimas de família, piorou, porque ela não tem referência, né? A referência que ela tem, às vezes é de um relacionamento pior do que o dela. Nossa, aí já... Né? Então, ela fala assim, nossa, mas ele só grita, ou minha mãe apanhava, então eu tô ótima. Ele tá só me humilhando. Tô no lucro. Tô no lucro, Então, assim, a pessoa só sendo humilhada só, mas tô no lucro. Só tô sendo humilhada, mas nada mais do que isso. Nem morri, né? Então... Nossa. Gente, a gente dá risada. Mas a pessoa... desespero, tá, gente? É desespero. Porque a pessoa que não tem esse tipo de relação saudável como modelos desde pequeno, mais difícil ainda. E às vezes ela até tem um modelo mais ou menos ali, mas se ela teve um relacionamento na adolescência, por exemplo, ou no começo da vida adulta, e ela já fica com aquele trauma, depois ela acaba passando por um relacionamento, pode até ser um pouco melhor do que o outro, mas não que seja o relacionamento ideal, mas que ela compara, né? Ah, não, mas igual quando falar, mas minha avó, minha mãe passava por coisa muito pior e aguentou, né? Gente, aguentar aquela corda forte, tem que amarrar, carregar peso. Eu não sou de carregar peso, tem que ser leve. A frase seja leve, pra mim, tem que ser isso. Eu tenho uma vida. Eu sei que eu vou morrer. É a única certeza que eu tenho. A gente fala isso todo dia, né? E aí, às vezes, quando se vê passando por uma relação, fala, gente, não é possível, não acredito, né? Mas quando a gente já tem um start, já tem o sinal, né? Assim, fala, não, eu tenho a informação, agora o que eu vou fazer com isso? Então, você consegue se autoanalisar. Claro que a terapia, que tudo que a gente puder fazer para se conhecer melhor, sim, é sempre muito bom. Mas você tendo esse tipo de informação que hoje a internet traz, que hoje a gente consegue trazer a público, agora aqui também no podcast, sobre saúde mental e sobre saúde no relacionamento, você tendo a informação é muito mais fácil do que você não sabendo de nada, sim, como acontece. Que, inclusive, eu queria te perguntar sobre, agora para a gente fechar, sobre os números, aplicativos, tudo que a mulher pode fazer para a gente conseguir divulgar isso de uma maneira mais ampla, né? Então, tanto esse aplicativo que você falou, site, números, tem aquele negócio de pedir pizza que eu estava vendo esses dias na internet. Então, assim, deixa tudo que você conseguir aqui para a gente deixar na descrição do vídeo, para que isso possa ser mais divulgado. Sim, emergência. É uma emergência, vai me agredir, posso morrer, vou ser lesionada, 190. Ah, mas não tenho, não consigo 190 na hora, não consigo. Nós temos o aplicativo para quem tem medida protetiva. O aplicativo chama SOS Mulher, é um botão de pânico. Você vai apertar 5 segundos o botão, você vai se cadastrar lá antes, apertou 5 segundos o botão, tá com o GPS ligado, já cai direto, você entra no nosso cupom, que é 190, com a sua localização. Ah, mas não sei, não deu, não sei o que fazer. Ele tá aqui do meu lado, tô com medo de me agredir, vou ligar 190. Pede pizza. Qualquer pizza. O próprio atendente fala assim, se for urgente, fala que é de pepperoni, se não, fala que é de mussarela. Não, eu quero pepperoni, não, eu quero mussarela. Que é um sim, um não, vai ser o sabor da pizza, né? O aplicativo já tem que ter a medida protetiva. Já tem que ter. Tá. Senão ele não funciona. Tá. Então tem que ter. Agora, eu vou ligar 190, ele tá do meu lado, tá me ameaçando. Pede uma pizza. O atendente já sabe que é uma emergência. Ele vai perguntar, se for uma emergência, fala isso. Você vai falar, não, eu quero uma pizza de mussarela, por exemplo. Então já vai ter, já tem esse pedido. Não tem que ser só pizza, tá? É que a gente tá falando muito pizza, de repente o agressor, você tá pedindo pizza ligando 90. O próprio atendente, ele é treinado para hora que ele for atender 190, a pessoa, pela voz, pela situação, eu quero um cachorro quente. Não, mas aqui é da polícia. Não, mas então, é um cachorro quente de carne. A senhora tá sendo ameaçada? Tá alguém perto da senhora? Tô. Tá. Qual que é o endereço? O endereço da entrega é tal. E essas casas de acolhimento? Tem umas... normalmente as cidades têm. Elas mudam a cada 1, 2 anos de lugar, pra ninguém saber onde elas ficam.
Ah, entendi. Mas tem a Secretaria da Mulher aqui em Rio Preto, inclusive acolhe, faz um fio, tem psicóloga para levar essa mulher com a família para essa casa de acolhimento até ela conseguir se restabelecer, ficar bem. A psicóloga faz um tratamento com ela e até ela sair de perigo para poder voltar para a sociedade. E ela vai na hora, por exemplo, se ligou 190 e está sendo agredida. Os policiais já podem levar na hora para essa casa de acolhimento ou não? É todo... Ela tem todo um processo, né? Tá. Tem que passar tem um processo da prefeitura, inclusive, mas a gente do local é na hora que já você vai... Não tem como você deixar no local. Então, por isso que eu tô da perguntando ocorrência. assim, como que faz? Aí a polícia tira do lugar e faz o quê? A gente orienta, porque assim, essa parte é da prefeitura, mas normalmente, eu preciso, que eu tenho que sair. Você tem uma amiga, uma irmã, alguém, vamos E te leva de te leva, camburão. já cadastra, a psicóloga vai entrar em contato, vai te chamar e vai falar com você. Você sai dali, tem que sair dali, não tem como você ficar num ambiente que está A minha contaminado dúvida já. era essa. Não, mas isso cada ocorrência é uma situação, é de um jeito. Tem mulher que não quer sair, tem mulher que já chama a viatura e fala assim, eu só quero ir embora, ele não quer deixar eu ir embora, minhas coisas estão aqui, só quero ir embora. Peguei uma ocorrência em Monte Aprazível esses dias que Ela eu fui quer ir vender. embora. O cara não queria deixar ela embora, ela tava com as malas prontas, ela falou, só quero ir embora só. E ela tinha ligado pra mãe. Quem ligou o 90 foi a mãe. Ela ligou pra mãe e falou, ele não quer deixar eu sair, eu quero ir embora, né? Não, ele não me bateu, mas foi a tortura psicológica, eu não quero fazer ocorrência, eu quero ir embora. A mãe ligou o 90 e falou, pelo amor de Deus, manda uma viatura lá. Aí eu fui. Era até a noite, cheguei lá, falei, o que tá acontecendo? Ela falou, tiramos o cara de fora, puxei ela de canto pra conversar, ela falou, só quero ir embora. Eu falei, então pega as malas e vai pra minha viatura. Você tem alguém, Não, minha mãe tá vindo me buscar. Eu falei, então vamos tal lugar que a gente combina, que liga pra sua mãe, combina, sua mãe vem te buscar. Então tem essa forma. Tô sendo ameaçada, ele quer me matar. Tem a casa de acolhimento, que vai passar pelo Não, psicólogo. nós vamos deixar tudo aqui, os números, vamos deixar, porque realmente são dúvidas, né, que às vezes a pessoa não sabe que ela tem a questão da Maria da Penha, por exemplo, que não é só agressão física. Mas só na dúvida, 190. 190, que é o número... Não paga, é gratuito, funciona 24 horas por dia, 190. Tá. Vai te resolver. Eu não sei pra onde eu vou. Vai resolver o teu problema, momentaneamente vai resolver. 190. Gente, então, nós estamos chegando ao final aqui desse segundo podcast, que hoje a gente falou sobre relacionamento abusivo, feminicídio, agressão contra a mulher, com a tenente. E o que eu queria dizer é assim, que se você procura ajuda, tem vários aí, como a gente estava falando, várias formas, aplicativo, 190, o Pedir Pizza, que está sendo muito falado, mas o principal, o recado que eu quero deixar aqui, para quem está passando por isso, buscar tratamento realmente psicológico, buscar rede de apoio. Se você não tem rede de apoio, família, amigos que vão te apoiar, que você procure um centro aí na sua cidade para conseguir se fortalecer. Porque realmente essa dependência psicológica, ela é muito forte. A dependência emocional, e junto com esses abusos, se torna uma coisa muito mais forte do que até a dependência financeira, né, e patrimonial e tudo mais. Então, a gente vai deixar os números aqui para quem já chegou a esse ponto, né? Não teve como evitar, não tinha informação, não leu os sinais, não conseguiu sair antes que isso se tornasse uma agressão física, né? Ou uma humilhação, uma ameaça muito grande, uma questão de muito medo, né? Que eles tendem a colocar muito medo para a pessoa ficar ali presa àquela relação e não ter coragem nem de denunciar, nem de ir atrás dos seus direitos. Então, nós vamos deixar todos os números aqui na descrição. E queria agradecer a presença de vocês novamente essa semana. Semana que vem tem mais. Muito mais podcast. Seu podcast de saúde mental. Toda quarta-feira, 7h30 da noite. E muito obrigada, Tenente Amália, por mais essa entrevista, né? Tá sempre aí nas redes sociais. E deixa suas redes sociais, seus números, seu contato para o pessoal. Segue no Instagram, Amália Passi. Tá? A gente já conversa por lá. A gente já conversa por lá, já tá bom. Mas só para finalizar, você precisa pensar em você em primeiro lugar. Não é demagogia, não é egoísmo. Pense em você. Porque se você não pensar em você, ninguém vai pensar em você. Ninguém. E se você não se salvar, você não consegue salvar mais ninguém. Então, se salve primeiro, coloque a boia em você primeiro, a máscara do avião em você primeiro, para depois salvar uma outra pessoa. Principalmente, mulheres principalmente, né, que pensam tanto nos filhos, Sim. no marido, na família. Porque todo mundo vai ficar, é você que não vai estar aqui. É, você que não vai estar. E a gente nunca sabe, né, até onde que a pessoa pode ir. É melhor não pagar para ver. Sim, com certeza. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Até a próxima. Amei, gente, amei. Obrigada, pessoal. Até quarta-feira que vem.